Olá, aquele abraço. Estamos começando mais uma edição do nosso TVI News aqui pela TVI, canal 24.2 da sua operadora TVC para o sul da Bahia. Muito obrigado a você, principalmente de Itabuna e Ilhéus, que nos dão uma audiência muito grande aí, as duas cidades, hein? Obrigado também a você que está baixando o nosso aplicativo pela Rede Mundial de Computadores, aí no seu celular, na loja Android. Nós temos aí o TVI Play Brasil à disposição para você, gratuito. Você pode carregar a TVI on demand, onde e quando você quiser assistir a nossa programação, tá bom? Você também pode nos assistir pelo site tviplay.com.br e lá você ainda tem notícias do Brasil e do mundo atualizados minuto a minuto pelo maior portal de notícias, que é o Jornal à Tarde, maior portal do Norte e Nordeste do Brasil. Bom, gente, o programa de hoje também está sendo transmitido ao vivo aí pelo YouTube na nossa página TVI Oficial. Compartilhe essa ideia, espalhe a TVI por aí. Estamos ao vivo também na página do Facebook TVI Play Live. Muito obrigado pelo carinho da audiência e você que está nas redes sociais pode interagir com a gente aí ao vivo, mandando sua mensagem, sua pergunta, o que você quiser, tá bom? Pode mandar através de texto ou vídeo, tá certo? Nós vamos atender aí com o maior prazer. No programa de hoje a gente vai comentar aqui sobre política local, política estadual, política nacional. Vamos falar aí dos primeiros 100 dias, né, de governo aí, do governo do estado e também do presidente Lula. Vamos falar do marco do saneamento, né, que está sendo alvo aí de muitas polêmicas no Congresso Nacional. Muitos deputados estão contra esse novo marco do saneamento através da medida provisória do presidente Lula. A gente vai falar sobre esse tema aqui também no programa de hoje. E vai estar aqui com a gente, para o nosso prazer, né, o advogado Alagoz, que vai ajudar a gente aí nesses comentários e nas informações aí da política e que diz respeito também à parte jurídica, né? Bom dia, Bárbara. Bom dia, Barbosa. Bom dia, doutor Alá. Bom dia a todos que estão acompanhando o TVI News. Temos notícias hoje, Barbosa. Ok. Bom dia, Alá. Prazer tê-lo aqui mais uma vez. Bom dia, Barbosa, né? Bom dia, ouvintes aí da nossa TVI, né? Bom dia, Bárbara. Estamos aqui, né? Mais uma vez. Isso aí. Prazer é nosso ter você aqui. E vamos começar aí falando do tempo hoje. Ontem deu uma chuvinha boa aí, né, no sul da Bahia, principalmente aqui em Itabuna, Ilhéus. E vamos ver como vai ser aí o dia, né, a partir de agora aqui para a nossa região, principalmente dessas cidades que a gente vai mostrar aí para você e da nossa capital. Vamos ver.
Ok, então conferimos aí a previsão do tempo para hoje, né, nas principais ou algumas das principais cidades aqui da Bahia e também a nossa capital, Salvador. Bárbara, tem informação aí pra gente? Temos informação, sim. Nessa Semana Santa, no final de semana da Semana Santa, tiveram muitos acidentes nas rodovias, né? A PRF, a Polícia Rodoviária Federal, registrou aqui na Bahia, né, que dobrou o número de mortos nas estradas federais, né, que cortam a Bahia durante o feriado dessa Semana Santa. Foi divulgado nesta segunda-feira, dia 10, ontem, 8 óbitos em comparação ao ano anterior, que foi 2022, só tiveram 4 óbitos. Então, esse ano foi maior aí o índice de mortos por acidente. Em relação à ultrapassagem proibida, o responsável pela maioria dos acidentes graves, né? A PRF informa que registrou 563 autos de infração. Com relação, a polícia também flagrou 41 motoristas dirigindo alcoolizados e a PRF autuou, né, também 39 motoristas pelo transporte de crianças sem o dispositivo de retenção adequado, né, o uso da cadeirinha. Já pela não utilização do cinto de segurança, que é um equipamento obrigatório, né, o condutor e passageiro foram realizados 173 autuações, né? Tá aí o registro da PRF com relação a esse final de Semana Santa. Nós noticiamos ontem, Barbosa, com relação ao acidente que teve morte em Ilhéus, foi daquele rapaz motociclista, né? E também a PRF fez esse levantamento. Olha, a banda Mastruz com Leite, ela foi contratada para o São João 2023 e teve problema, viu? Porque o cachê estava tendo uma diferença aí. A prefeitura estava cobrando um valor mais alto do que a banda costuma cobrar, no caso, né? E aí está tendo uma investigação do Ministério Público. Quer dizer, a prefeitura apresentou um contrato com valor mais alto do que a banda costuma cobrar. Exato. Né? Normalmente. Costuma Isso cobrar foi 70 mil. Aqui, ó, São Félix do Coribe, aqui na Bahia. Contratou para o São João agora e aí identificou a polícia. Agora vou aproveitar que o advogado Alá está aqui, ele é especializado nessa questão política, né, Alá? Já tivemos um caso desse em Itabuna, se não me engano, com a banda Terra Samba, né? Esse foi o Carnatal, né? O Fernando fez um carnaval fora de época, né? E aí teve esse problema. Não, foi no Réveillon. É Carnaveon. Carnaveon. Carnatal, Carnaveon. Carnaveon. Aí o que é que ocorre? As bandas, elas variam de preço porque depende de data, né? Depende da data, depende do sucesso do momento. A banda hoje pode estar, digamos, com uma ascensão boa, mas não tão alta. Daqui a pouco vai para um programa de mídia nacional e explode, ou vai fazer parte de uma novela, de um programa especial, né? É justamente isso. Tudo tem que ser avaliado. Às vezes, quando a gente chega assim, né, fala... eu vejo muita ação do Ministério Público, muito midiática, que como foi aqui em Itabuna, que invadiram a FIC, né? Levaram o computador, fez aquele escarcel danado, nada, né? E não teve nada, absolutamente nada depois. Então, eu quando vejo coisas como essa aí, tenho muita cautela, né? Primeiro temos que ver. Aí falam, que o preço parece que a reportagem fala de 170 mil e que a média da banda seria 110 mil. A gente tem que ver a data, porque ali foi pro São João. Você sabe que no dia do São João é mais caro, porque todas as bandas estão sendo contratadas aí por um bocado de gente. Então a gente não sabe. Mas essa foi suspensa, viu? Essa contratação do Mastruz foi suspensa. Foi suspensa? Ele não chegou nem a tocar, né? Já foi suspensa. Então estão investigando. Estão investigando e suspender. Mas justamente mas se suspendeu, não chegou a pagar, né? Não chegou a pagar, mas aquela história, há a possibilidade de realização de crime. Eu me lembro que quando tivemos agora o retorno, né, da Covid, muitas prefeituras aí quiseram fazer grandes São Joões. Inclusive aqui, né, na Terra da Banana, ali em Teolândia, teve um show que foi suspenso por conta do valor do cachê que ia ser pago. Ia ser com artista nacional. Artista nacional de renome e tal. Mas é aquilo que você falou. Se o cara é artista nacional, é de renome, leva público para lá, né? A gente tem que avaliar, porque no final das contas, quem foi eleito para administrar a cidade e que vai saber quais são as prioridades ou que ele entende que seja a prioridade daqueles que o elegeu,
é o prefeito, não é Ministério Público. Eu acho que se há malversação de verbas públicas, é o quê? É você pegar o dinheiro e roubar, não é você escolher aonde você vai aplicar o dinheiro. Não. Se você quer botar festa, o povo elegeu ele e depois vai ser cobrado quando tiver as eleições. Ah, mas tinha que gastar esse dinheiro com saneamento. Será que não se gastou com saneamento ou com educação e com saúde? Como diz, né, o Titãs, a gente não quer só comida, a gente quer, né, diversão e arte também. Exatamente. Então, e as cidades, quanto menores, mais precisam desse tipo de diversão, né? Pois é, e isso gira o comércio. Gente, uma atração nacional chegando na cidade. Ó, vamos pegar um exemplo aqui. Ibicuí, o que era Ibicuí antes do São João e o que é Ibicuí hoje. A cidade mais que dobra o número de habitantes. As pessoas saem para alugar suas casas. Pois é, então gera. Imagine você chegar e ter uma intervenção do Ministério Público dizendo, não, em Ibicuí você não vai poder ter São João, porque precisa investir na educação, precisa investir na saúde. Nós temos falhas estruturantes aí que são, tá aí a mostra para todo mundo ver. Então você, quando elege um gestor, o gestor vai eleger as suas prioridades. É aqui a história do que está acontecendo aqui em Itabuna. Foi eleito prioridades reformar praças. Tem outras coisas para poder serem feitas aí, estruturantes, mas não foi prioridade colocada. Então, cada gestor é eleito e depois a própria população ou mantém o cidadão lá, coisa que nunca aconteceu aqui em Itabuna, ou ele troca. Então, eu acho que essa questão de judicializar tudo, né, não pode acontecer, porque a política ela é uma coisa à parte. Quem comanda a política é o voto popular. É justamente isso. E o gestor está ali e vai saber se continua ou não de acordo com o povo. Exatamente. E às vezes o povo quer. O povo já é essa questão cultural, como é o caso de Ibicuí, que a gente citou aqui. Caso em Itabuna mesmo, né? Fernando tinha fama de quê? Não vou votar porque vai ter festa. Vai ter carnaval. Vai ter carnaval. Então você vê, se fosse ruim e a população achasse isso ruim, ele não teria sido eleito cinco vezes prefeito. Exatamente. É como você falou, o povo quer obras, quer educação, quer saúde, mas quer se divertir também. Justamente. Né? E como vive o comércio em função de uma festa, né? Ainda mais numa cidade pequena. Cidade grande não, porque isso tem todo dia, o povo já acostumou. Mas movimenta. Você vê o Carnaval de Salvador, imagine o prejuízo que não foi. Carnaval de Salvador é uma indústria hoje. É justamente isso. Você não tem como parar um negócio daquele. Esses 2 anos que nós tivemos aí de Covid sem Carnaval, o pessoal sentiu. Tanto que a gente foi pro Carnaval agora de Salvador, tava uma loucura. Loucura que o povo parecia que queria tirar o tempo perdido e tal. É verdade. Então é isso aí. Agora, na minha opinião, Alá, eu acho que o Ministério Público, as autoridades, deveriam fazer o seguinte, ficar observando e depois pedir ao TCM que comparasse a entrega do contratado e o pagamento. Aquele valor foi diretamente para a conta da empresa que foi contratada, né? Sim. Se não, aí tudo bem, houve corrupção, houve desvio de dinheiro, aí é outra coisa. Agora, se a banda está cobrando aquele preço, ela tem direito, é o preço dela. Eu acho que você cobra, eu acho que você cobra de acordo com o serviço que você entrega. E aquilo que você falou, com artistas ainda tem essa questão. Data, né? Exposição e aquilo que a pessoa entende que aquilo ali, porque às vezes até aqui a gente acha, não vou contratar mastruz com leite, mas naquela região o mastruz com leite tem um apelo maior. Exatamente. Então tudo isso aí é visto e tem que ser observado. Eu sou muito, eu como operador do direito, eu fico muito assim quando eu vejo ações do Ministério Público, que eu vejo a grande maioria com caráter apenas midiático e quando você vai procurar uma resposta daquilo que foi feito, a exemplo desse caso que eu citei da FIC em Itabuna, você não vê mais nada. Nada. É isso mesmo. Eu queria até aproveitar a sua presença aqui e cobrar, né? A gente está falando do Ministério Público. O Ministério Público em Itabuna não está atuando no que diz respeito à questão do preço do combustível, que é muito reclamado, né? A não caracterização de um cartel fica por um fio, porque um ou outro posto baixa ali 1 centavo, 5 centavos para dizer que está diferente, mas nós sabemos que tem uma combinação, já existe até uma associação onde eles obrigam o posto que está chegando a praticar o mesmo preço dele. Nós tivemos o exemplo disso aqui, no posto aqui na entrada de Itabuna, que fica no supermercado, já por 2 vezes. E o gerente, a semana passada, deixou até um áudio vazar nas redes sociais, que ele foi ameaçado porque ele queria baixar
39 centavos no preço do combustível. Olha aí, isso aí é que caracteriza o crime. Se está havendo justamente essa chantagem, o pessoal está indo para cima, cobrando, isso aí caracteriza justamente a formação de quartel. E o que é mais complicado ainda, isso é quadrilha. Porque está juntando todo mundo para poder ir para cima do cidadão, para pressionar para que ele coloque. Me parece até que vai ter uma manifestação desse posto aí, está marcada, eu acho que é sexta-feira agora, justamente nessa questão aí de você ter direito a ter liberdade de escolher. Todo cartel é ruim. Eu me lembro do tempo, né, que pra gente viajar para Salvador de ônibus, você tinha várias empresas. Hoje em dia você só tem uma e aí fica preso aos valores dela, a forma como ela coloca e fica preso. Você vê, o ônibus leito mesmo é um horror para você conseguir uma passagem de leito daqui para Salvador, mesmo ela custando 300 e tantos reais. Quer dizer, preço de uma passagem aérea praticamente. Pois é, por conta justamente do monopólio. Eu acho que essa questão carteiriza a coisa é ruim. O bom é a livre concorrência. E hoje, nessa questão de ônibus, o Brasil está refém, né? Porque os grandes grupos, eles vão comprando os menores, vão crescendo, vão monopolizando. Aqui, por exemplo, na Bahia, nós temos hoje um monopólio da Rota Transportes, né, na questão regional. Ela comprou todas as linhas regionais, que eram do Expresso São Jorge, Águia Branca, inclusive, até para Aracaju. Eu pensei que ia ter linha para Salvador, mas não tem. Eu acho que o acordo com a Águia Branca... ali não pode, porque a Águia Branca ficou aqui na Bahia só com a linha Salvador e algumas cidades do interior, né? Parece que até Conquista ela está indo agora, porque antes ela não ia. E vendeu, né, todas as outras linhas para a Rota. Então a Rota hoje domina a Bahia, comprou a Bonfim, está dominando todo o estado de Sergipe, né? E está subindo. Daqui a pouco está em Alagoas, Pernambuco e por aí vai. E a gente não vê possibilidade de concorrência, né? E aquela história, não é que o serviço seja ruim, porque as duas empresas até prestam um serviço razoável. Não é ruim. A Rota tem uma reclamação, me permita, né? Sim. Porque já que você vai comentar aí, a Rota, os estudantes da UESC reclamam bastante. E também alguns passageiros. Você, por exemplo, você vai para o seu carro ali para a UESC, você é obrigado a usar o cinto de segurança. Sim. Claro que é para sua segurança, né? Mas se você não usar e a polícia rodoviária te parar, você é multado. É multa. Agora, como é que um ônibus, onde pessoas andam em pé, né, em plena rodovia, trecho federal, não é multada, não é fiscalizada, né? Por quê? Qual o privilégio dessa empresa, né? Por que ela não é fiscalizada? E o pessoal cai, às vezes, porque dá aqueles freios de arrumação, né? Um freio de emergência ali, a pessoa está em pé ali no ônibus, aí cai. Outras estão sem cinto de segurança, vão para frente do banco ali, batem com a cabeça e ninguém fala nada. E ainda poucos ônibus para a UESC. Depois da pandemia, vieram poucos ônibus, parece que diminuíram a frota. E aí as pessoas viajam ali empilhadas, como se fosse uma lata de sardinha, né? Então, só colocando, são boas empresas? São. A gente não está falando mal da empresa, a gente está criticando a postura dela com relação ao cliente, que é o passageiro. Mas é justamente aí onde eu ia justamente arrematar. Apesar de serem empresas que realizam um serviço de boa qualidade até e tudo, por conta de não ter a concorrência, você não bota mais ônibus. Para ela, tanto faz, né? Você colocar um ônibus ou 10 ônibus, o público é o mesmo para ele. Então é aquela história, se você abre e bota uma outra empresa que seja nessa questão aí, né? Aquele serviço que é de boa qualidade tende a melhorar mais ainda. Eu me lembro quando a Águia Branca chegou logo, né? Tomando essa coisa. Quando você ia para Salvador, ganhava um lanchezinho. Porque você tinha concorrência. Hoje em dia, malmente estão dando uma manta para você ali e tal. Então tá diminuindo, né? Do lanchezinho, cafezinho e água, depois é só água. Depois nada. Agora bota um garrafão de água e você que se vire, Copacabana e tal. Quer dizer, é isso. A falta de concorrência gera essa questão aí. O cara tanto faz como tanto fez. Né? Eu não estou nem questionando a questão do preço, né, de 300, como você me colocou. Eu preciso de uma passagem aérea. Mas é aquela história. Se você tem um bom serviço e você aumenta a quantidade, aí, meu amigo, tende a baratear também. É a falta de concorrência. Bárbara. O problema dos ônibus também, às vezes os passageiros são tratados assim, não como pessoas, porque é cada freada que dá, né, no cidadão. E aí a pessoa, de repente, está em pé, ou de repente tem idoso e tal, não só naquele transporte local, mas aquele que sai fora, né? Então eu acho que tem que ter mais um treinamento com esse pessoal, com os motoristas, com os cobradores, se bem que eles estão até dispensando os cobradores agora,
porque agora eles querem economizar, então eles estão colocando o motorista para fazer a função de motorista e de cobrador, o que é ruim, porque ele não está focado na função que é dirigir, que é uma coisa que exige concentração. Então, aí ele vai ter que ali estar calculando o troco, ele está ao mesmo tempo, né? Então, eu acho que tudo isso tem que ser repensado para uma melhoria, né? De ambas as partes, né? Tanto de quem está trabalhando na empresa de ônibus, quanto de nós que vamos ali usar o serviço deles. Alá, já que a gente está falando de ônibus, vamos agora para a questão urbana, né? Que também está outro imbróglio, né? E aqui em Itabuna não é diferente. Essa empresa que está aí, ela pode perdurar quanto tempo sem licitação, só renovando o contrato? Barbosa, o problema que se teve, pelo menos nesse caso aí eu não posso nem falar diretamente, mas aquela história, parece que já se abriu uma vez aí e não houve interesse, não apareceu ninguém. Aí, enquanto isso, o serviço é um serviço de prioridade, de não pode haver descontinuidade no serviço, aí vai se mantendo essa coisa. Mas essa questão do transporte urbano é diferente do transporte rodoviário, né? Porque depois da Covid, nós tivemos uma queda drástica, várias empresas quebraram e hoje elas vivem tanto não só em Itabuna, Feira de Santana, Salvador, Vitória da Conquista, com subsídios do governo municipal. Vamos dizer assim, é quem mantém de fato e de direito as empresas sobrevivendo, porque o que elas arrecadam hoje, por conta de mototáxi, táxi, Uber, esses outros meios aí que a população que tem uma condiçãozinha melhor, quer pegar um Uber, tá barato, você chega, você sai daqui até, vamos dizer, o centro da cidade, gasta R$5, e não precisa esperar, como você espera num transporte de ônibus, para ser mal atendido, como colocou aqui Bárbara. E o ônibus, os ônibus aqui de Itabuna, parece que todos os parafusos estão soltos. Se você entrar no ônibus daquele, balança tudo, é uma barulhada, né? É aquela história, né? Não está se cumprindo algumas coisas do contrato que foi feito. O contrato previa ônibus com ar-condicionado, ônibus com elevador para poder, né, o cadeirante poder utilizar. Uma série de coisinhas aí que a gente vê que é para isso que serviria o quê? A agência reguladora que nós temos aqui em Itabuna. E que não funciona. Nunca funcionou. Eu nunca vi uma atuação da agência reguladora com relação a isso aí. E eu não sei nem dizer o nome hoje de quem seria o superintendente. Né? De tão atuante que ela é. Eu só conhecia a primeira pessoa que foi nomeada pelo então prefeito da época, Fernando Gomes, que foi a ex-secretária dele, uma pessoa muito bacana, inclusive, né? De lá para cá, não sei mais quem é que ficou, né? Eu soube Coronel Santana, uma época, foi superintendente. Chegou a ser coronel, né? Coronel Agora Santana. Eu também, é isso. É uma coisa que não atua, não tem trabalho, né? A própria CETRAN também não está atuando, então fica difícil. Doutor, ela teve uma audiência pública recentemente que nós noticiamos até aqui, Barbosa, com relação à empresa Atlântida, né? Atlântida, de ônibus aqui. E essa reunião, ela não gerou nenhuma mudança. Foi na Câmara de Vereadores, né? Na Câmara de Vereadores de Itabuna. Não gerou nenhuma mudança porque a empresa se posicionou dizendo que ia permanecer com a mesma quantidade de veículos, né? E, na verdade, não surtiu, né? É o que Barbosa costuma mencionar aqui no programa, que na verdade, se tem muita teoria, muita conversa, né, doutor? E na verdade, e na prática, nada. É aquela história. Eu acho até parabenizo a Câmara de Vereadores porque fez o papel dela. Porque o papel da Câmara, às vezes a pessoa confunde, né? E fica achando, não, mas a Câmara devia ter uma atuação assim, assado. O papel da Câmara é esse, é fomentar o debate. Quem resolve cobrar, fiscalizar. Agora, quem vai resolver é o Poder Executivo. O Poder Executivo é que tem a caneta cheia na mão e que pode cobrar. Só que eu me lembro dessa audiência pública e o representante da empresa disse que o problema dos ônibus estarem mal, daquele jeito, é a Buracolândia, que é a cidade. E ele não deixa de ter razão, né? Porque assim também, né? Aí eu me coloco no lugar do empresário também, né? Eu não posso pegar um ônibus novo e botar numa buraqueira que vai acabar rápido e vai dar prejuízo numa cidade que já não tem tanto lucro assim. A prefeitura ainda dá 2 milhões por mês a essa empresa, né? E aí a planilha também deles não fica clara para a população onde é que usa esses 2 milhões, né? Bom, é isso que a gente precisa ver, que tem salário, tem insumos, né, que você coloca, tem esse desgaste do pneu. Eu acho que seria bom
É justamente isso. Já que o dinheiro é nosso, né? Onde é que está sendo gasto isso? Eu acho que eu não acompanhei a audiência pública, só vi algumas coisas assim. Isso aí poderia ser questionado. Até para poder saber, porque como você falou, é o dinheiro meu, é o seu, é o nosso que está sendo colocado ali para dar um transporte que hoje não é de boa qualidade. E essa semana lá, eu fiz questão de pegar 2 transportes coletivos em Itabuna para ver de perto a situação, né? E foi terrível a experiência. Diz que quando chove mais dentro do ônibus do que fora. É um absurdo. E a barulheira, eu não sei como é que os motoristas conseguem trabalhar com aquele barulho e chegar em casa em paz. Eu acho que ele não tem paz quando chega em casa. Porque o ônibus chacoalha inteiro, é uma barulheira, rapaz, de parafuso solto, de chapa batendo, sabe? Parece que você tá andando numa carroça, daquelas bem esculhambadas. Infelizmente. E uma coisa que eu queria colocar aqui também, né, que a gente percebe que esses ônibus é como se fossem os restos dos restos que estavam lá, que as prefeituras de Salvador, daquelas cidades próximas ali, não deixam rodar, né? Então já eram sucatas. Como aqui precisava muito e a gente estava desesperado pelo transporte, o prefeito Augusto acabou aceitando o que tinha lá e eles mandaram para cá com a promessa de que era ônibus bom, mas não são. Você vê, né? Diminuiu por quase pela metade o que se tinha de quantidade de ônibus. Eram 100 e poucos ônibus, hoje são 60. Quer dizer, não tem como você... E outro detalhe que eu observei, que eles se queixam muito de que tem muito idoso e passagem gratuita, né? Olha, nessas 2 viagens que eu fiz de ônibus aqui em Itabuna essa semana, para cada 10 passageiros que pagavam passagem, só 2 eram idosos, que botavam a identidade lá na cama. Mas se você está tendo subsídio, ainda tem o subsídio com relação a isso aí, então, essa questão aí do idoso diminuiu também muito. O idoso deixou de circular muito depois da pandemia. Depois da pandemia. Tá ficando muito o que eu te falei, em cada 10 passageiros que entravam no ônibus, 1 ou 2 eram idosos. Quer dizer, vamos botar aí 20%, né? Não é um número tão alto assim. Para se colocar. Agora, isso aí espancaria qualquer tipo de dúvida se fosse apresentada a planilha de custos, né? Com relação, como é que é? Olha, estou recebendo 2 milhões do poder público, estou arrecadando tanto com passagem, mas estou gastando tanto com... Parece até que eles não pagam nem o local, né? Onde a empresa fica. Não paga nada, ali aquela garagem era a antiga Kildare, né? Ali do lado da feira. Pois é. Estava abandonado, já estava até roubando os telhados, né? Aí a prefeitura cedeu ali como garagem, quer dizer, não pagam nada. Aí, então... Ainda tem todos os benefícios. Então, né? É importante ver essa questão aí da planilha, né? Vamos ver como é que vai ser feito aí. Porque você vê, um dos calcanhares, saiu até essa pesquisa, daqui a pouco a gente vai conversar aí, um dos calcanhares de Aquiles do atual governo é o transporte, né? Além da água, né? Saúde e o transporte. Então, tem que ter uma melhora com relação a isso aí. Se você tem a agência para poder fiscalizar e não fiscaliza, vamos torcer para que a Secretaria de Trânsito que está aí possa cumprir e fazer também as vezes dela. Porque se está dessa forma, como você está dizendo aí, e a população está sentindo, que está vendo através de pesquisa, você só vai melhorar a coisa se você for para cima para resolver o problema. E não manter a coisa do jeito que está. Já vai o quê? 1 ano e 100 dias, ou 2 anos e 100 dias, né, do governo aí. E até agora você tem problemas ainda no transporte, na água, né, e na saúde. A gestão... Lembra que a gente falava no outro programa? Marão, em Ilhéus, na mesmo período, estava na mesma situação do atual governo. É possível reverter? Sim. E Marão, em Ilhéus, ganhou a reeleição com muito mais votos do que teve na eleição. Agora, ele partiu para cima para resolver os problemas. Ficou na cidade, né? Mudou o secretariado, cobrou e estava tendo ali a coisa. E teve o retorno que teve. Dá tempo? Dá tempo. Agora não pode ficar esperando que a coisa continue. Porque pelos números que a gente viu ali, se a coisa permanecer dessa forma até o final do ano, acho que aí fica irreversível. Irreversível. Bom, daqui a pouco a gente vai comentar essa questão da pesquisa, né, e da sucessão que está lá adiante, mas já está se falando isso na cidade, nos 4 cantos, né? Ontem eu conversei com alguns motoristas também de aplicativos aí na cidade. Essa semana eu tenho andado muito aí na periferia, até para sentir, né, a opinião pública. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Tá dando uma de Fernando Gomes, que o Fernando não gostava de pesquisa não, né? Ele saía justamente sentindo. Mas eu gosto de ouvir, né, a reclamação, o que é que as pessoas... Eu faço como se fosse uma qualitativa do meu jeito, né? Para sentir como é que está o clima na cidade. Daqui a pouquinho a gente comenta sobre isso. Hoje está na cidade o vice-governador, né? O governador em exercício, o Geraldo Júnior, o Geraldinho, como é chamado, né? Pelos amigos e
até pelos eleitores também. O Geraldinho é o vice-governador e assumiu com a ausência do governador Jerônimo, foi à China buscar o dinheiro para construir a ponte Salvador-Itaparica, né? Uma das missões dele, a principal, eu diria, foi essa de trazer esse dinheiro. E o Geraldo Júnior assumiu aí temporariamente o governo do estado e está percorrendo algumas cidades, né, aqui da Bahia, fazendo aquela campanha do combate à fome, né? Porque foi uma promessa de campanha do governo Lula, mas aqui na Bahia o PT abraçou essa ideia junto com a campanha da fraternidade, da Igreja Católica, né? E realmente é uma missão de todos nós, né, gente? Vamos ajudar a combater a fome. Essa campanha do governo do estado, nós já mostramos até uma matéria aqui na televisão, aqui no programa, ela conta com o apoio das empresas e doações, né, de pessoas que levam cestas básicas para um ponto de coleta e depois o governador, o vice-governador, alguma autoridade vai lá para distribuir esse material com as pessoas, né, vulneráveis que estão aí na linha da pobreza. E essa linha da pobreza tem aumentado muito nos últimos meses. Os preços dos alimentos estão lá em cima, muita gente desempregada, né? E aí fica difícil a pessoa se alimentar direito, fica difícil, principalmente quem tem filhos, quem paga energia, quem paga aluguel. O dinheiro que recebe no final do mês mal dá para pagar as contas, principalmente se tem alguém doente em casa, aí é que não dá mesmo, nem para comprar o remédio. Então fica difícil para essas pessoas se alimentarem. Então, no início do ano, né, quando o governo tomou posse, no Brasil eram mais de 37 milhões de pessoas passando fome. Claro que aliviou com a chegada do Bolsa Brasil, na época, né, de R$400, no mês de dezembro, deu uma aliviada. No mês de janeiro, esse Bolsa Auxílio aí, que voltou a ser Bolsa Família, né, já chegou com valor maior de R$600. E agora, além dos R$600, cada família que tiver um filho, 2 filhos, 3 filhos, ela recebe R$150 por cada filho. Então, família que tem 4 filhos chega a receber R$1.200. Eu já ouvi até de pessoas aí nas ruas, né, dizendo que agora ia poder ter filho. Gente, não é a hora disso ainda, né, Alá? Eu acho que tem que ter cautela. Vamos primeiro matar a fome, depois vamos pensar... Mas eu acho que aí é mais em tom de pilhéria mesmo, Não, né? não, mas existe mesmo esse caso. Várias pessoas da periferia das grandes cidades, né, alegando que ia ter mais um filho para aumentar o valor da bolsa. Quer dizer, ela não sabe que não é com R$150 que ela vai manter um filho a mais, né? É a ignorância também, né, Alá? É ignorância. E o desespero, às vezes, para ver o dinheiro na mão. É isso, né? A pessoa acha que com R$150 você vê o tamanho da pobreza também, da miséria em nosso país. Um país tão rico, tão pujante, com condições de poder, e você vê a pessoa querendo ter filho porque vai ganhar mais R$150 por mês, né? Porque pra gente é um nada, mas pra ele deve ser ali a feira do mês. Exatamente, e tal. Então, por isso que ele faz a conta. Não, vou ter mais um filho, vou ter R$150 agora. Não é por aí que a gente vai resolver o problema. É aquela história, eu acho que a gente tem que tomar uma decisão de nação. Não é questão do governo apenas, não. Né? A Coreia do Sul saiu arrasada na década de 50. Não tem tanto tempo assim, não. Né? Arrasada pela Guerra das Duas Coreias. E o que foi que aconteceu ali? Eles investiram pesadamente em educação. E não foi uma decisão de um governo, foi uma decisão da nação sul-coreana. E hoje a Coreia do Sul tá aí, um país invejado, só de Oscar, todo ano tá ganhando Oscar aí, só para não falar de outras coisas, onde você tem a Samsung, você tem os carros aí, ó, Hyundai, né? Você tem empresas mesmo que não são apenas montadoras como a gente tem aqui, não, são fábricas de carro, fábrica de computador, fábrica de celular, e, né, tudo isso conseguido em quê? Em 60 anos. Agora, uma decisão de governo, e não ficar tentando apenas matar a fome tá aí, realmente a gente tem que tomar e fazer políticas como essa, concordo, mas eu acho que a gente tem que avançar, e só se avança mudando com a realidade através da educação. Você falou da Coreia do Sul, mas bem ao lado ali tem a China, que é hoje uma das maiores potências do mundo, e que há 50 anos atrás era um país considerado comunista, né, radical, onde a fome habitava também. Sim. As pessoas comiam rato, baratas, comiam cachorro, tudo que se mexia, porque não tinha outro alimento para comer, a população era gigantesca já na época, né? E hoje ainda é a maior do mundo, do planeta. Mas, enfim, a China também investiu em educação, né?
viu que o capitalista não era esse monstro, né, e conseguiu fazer um meio termo. É um comunismo à chinesa, o pessoal fala, né? Que você usa ali um negócio que você tem um controle estatal, tem. Né? Mas você tem uma certa liberdade que eles permitem, enquanto você está gerando justamente lucro e divisas para a nação. Não sou contra, não. Agora, as liberdades individuais lá é brincadeira. Seus colegas jornalistas mesmo ontem, parece meio mundo aí, um caminhão de jornalistas foi preso. Ontem, né? Lá na China, justamente por conta de falar a respeito de como é que é a questão dos direitos humanos lá. Exatamente. Então é aquela história, nem tanto nem tão pouco. Eu acho que a China está numa transição que pode ser interessante para o resto do mundo ver. Não é o capitalismo selvagem americano, né? Mas também não é o socialismo aquele que a gente via na Cuba. Né? Vou dar um exemplo. E naquela época era Mao Tse-tung, né? Era o Mao Tse-tung, isso, Mao. Né? Hoje, o Xi Jinping, ele já está há mais tempo no poder do que Mao esteve no poder. Então, você já vê um paralelo. E ele está cuidando dessa transição. É radical, porque não deixa de ser uma ditadura disfarçada, onde ele foi candidato agora, quem elege lá é o Congresso, né? E o Congresso deles elegeu ele por unanimidade. Então, por aí você vê como é que é o sistema chinês, né, político. É isso mesmo. Bom, vamos falar agora dessa pesquisa, então, já que a gente está falando de eleição, né, de reeleição. Bom, aqui em Itabuna, né, a gente falou outro dia aqui, eu acho particularmente que é muito cedo para se falar em política, em eleição, né, porque você tira até o foco do prefeito, da cidade de trabalhar. Mas não tem jeito, onde você anda é o que se fala, né? As pessoas falam, porque o candidato tal está aí na liderança, que é ele que vai ganhar, o outro chega que estava desaparecido aí, morto e enterrado, aparece aí, dá uma entrevista numa rádio criticando o atual prefeito, e todo mundo está falando em política. Então, nós tivemos acesso a uma pesquisa, né, lá que foi feita aí, eu queria que você falasse um pouco dessa pesquisa, que já circula também na cidade abertamente. A pesquisa está aberta, é aquela história. Primeiro vamos fazer uma ressalva. Pesquisa em ano não eleitoral, como é esse atual, não precisa ser registrada para você chegar e comentar. Certo. Porque tem muita gente aí que está recebendo com medo de estar divulgando isso, aquilo. Não é. Seria problema aqui para a TVI se no ano que vem, que é o ano eleitoral, ele fizesse divulgação de uma pesquisa que não fosse registrada. Certo. Então, né, falando isso aí, o que é que a gente tem que analisar? Né? Aquilo que a gente está sentindo, que você deve ter sentido na rua, Barbosa. Né? A população em Itabuna esperava muito mais do atual governo, né? Principalmente nessas áreas que a gente citou aqui, né? Educação, saúde, transporte, água. A água que a gente viu pela pesquisa aí é que está se batendo bastante. E isso impacta diretamente na atual gestão do Augusto Castro. É aquela história que a gente já conversou também. Muita conversa e poucas entregas. Onde o pessoal do próprio governo diz, não, mas teve muitas entregas também, mas se houve essas entregas, a população não sentiu, né? Tanto que está cobrando e viu aí pelos índices que a gente acompanhou da pesquisa, justamente essa parte aí, onde você, né, por conta dele não estar percebendo essas entregas, é que o governo vai mal. E aí onde é que a gente bate essa questão voltado à comunicação, né? Novamente, houve uma alteração na comunicação, mudou um pouco da questão da comunicação, mudou, mas eu acho que ainda está tímida, né, a comunicação no rádio, na televisão, na mídia tradicional, e está se privilegiando muito essa outra mídia, né, que é blog, rede social e tal, que não é a tão tradicional, como se aquilo ali fosse a invenção da roda. Pode funcionar para algum tipo de gestor e pode não funcionar para outro tipo de gestor. O pessoal costuma utilizar o paralelo da eleição do Jair Bolsonaro, que ele, com pouco tempo de televisão, se utilizando de rede social, conseguiu ter a votação que teve. Eu faço sempre o paralelo, dizer, aquilo ali é um momento que a gente tem que dar um corte, e não é porque funcionou para ele que vai funcionar para outro. Outro exemplo aqui em Itabuna, Geraldo Simões, na sua primeira eleição para prefeito, ele se valeu de uma briga que estava tendo entre o Oduque e o Baldo Dantas, que despontavam naquela eleição ali, onde o Baldo vinha de uma grande gestão, que até hoje o pessoal ainda coloca como a melhor gestão que você já teve aqui em Itabuna, e ele estava tentando retornar ali, mas ficou numa brigazinha ali, quem é mais velho como eu e o Barbosa, lembra disso aí, né? Onde trouxe até questão
questões familiares para o debate, enquanto Geraldo apenas discutia projetos para Itabuna. Montou num jeguinzinho aí, desceu a cinquentenário e acabou sendo eleito prefeito. Não usou tanto assim a mídia normal e tradicional. Então é aquela história, nem tanto nem tão pouco. Eu acho que se está havendo essa questão das entregas do atual governo, essas entregas estão sendo mal divulgadas e precisa se bater, né, mais nessa questão aí. E é isso que a pesquisa vem mostrar. É possível reverter? É, como você bem lembrou. Anteciparam muito essa questão do pleito que nós vamos ter para o ano que vem. Pesquisa é um retrato do atual momento. O atual momento pode ser modificado. Nós estamos vendo aí, o prefeito já trouxe o PCdoB para dentro do governo, mexeu em algumas peças lá, né? Colocou o Rosivaldo Pinheiro, que eu reputo também, é um grande, né, homem dessa área pública. Inclusive o Rosivaldo já foi do PCdoB, né? Tentou ser vereador umas 2 vezes pelo PCdoB, não conseguiu, aí mudou de partido, também não conseguiu, mas ele é um excelente quadro do governo Augusto Castro, tecnicamente falando. E assumiu aí a Secretaria de Governo, né, e já deu uma mexida na coisa. Então a gente está vendo, ele pode estar tentando, só que eu acho que ele tem que ser mais radical com relação a isso aí, porque o tempo está passando, o relógio está contando. É verdade. Bom, gente, essa pesquisa, né, ela foi feita aí entre os dias 27 e 30 de março, agora desse ano. Foram realizadas 1.145 entrevistas em residências, né, dos entrevistados, e trabalharam nessa pesquisa vários entrevistadores, né? A supervisão geral dos trabalhos foi do coordenador Oscar Silva. A margem de erro e de acerto dessa pesquisa, a margem de erro, aliás, é de 2 pontos percentuais, né? Então você tem aí, ó, a gente copiou aí exatamente a página da pesquisa para você ter uma ideia como é divulgada essa pesquisa. A gente pode divulgar isso aí, não pode, Alá? Pode, essa parte aí não tem. Até porque, olha, a pesquisa não pode ser divulgada no ano da eleição, porque ela tende a influenciar o resultado da pessoa. Nós estamos bem distantes do período eleitoral aí, é por isso que a gente pode, né, falar. E a gente vê, isso serve de alerta. Mas eu acho assim, não acendeu ainda o sinal vermelho do governo Augusto, está no amarelo. Porque é normal quem está atualmente na gestão, né, não ter uma avaliação tão boa. Né? Ele tende a melhorar. Agora vai precisar do prefeito, é aquela história que o pessoal cobra, tá mais presente na cidade, circular mais na cidade. A gente não vê Augusto como a gente via outros prefeitos circulando, andando, dando até a cara a tapa, né? Reclamando. Fernando mesmo sentava, né? Pegava o banquinho, ia lá pra obra e ouvia um bocado. Né? E falava também um bocado. Mas aquela história, mas o povo sentia que ele estava ali presente na cidade. Exatamente. Né? Eu estou colocando apenas o exemplo de Fernando, mas outros gestores também fizeram. Então é aquela história. Isso aí acende a luz amarela, Ele tem que perceber. Ele é candidato à reeleição, quando você pergunta ao Augusto, ele diz, não, eu estou focado na gestão. Ótimo, parabéns para ele. Eu também acho que esse ano é o ano de você focar na gestão. Mas ele, como é político e sabe que ano que vem terá uma batalha política, porque ele é candidato, sim, à reeleição. Não poderia ser diferente, né? Não, quem está ali está sentado e quer a continuação do projeto. E olhe, cidades onde você consegue reeleger o prefeito, né, onde você tem uma continuidade administrativa, tendem a melhorar os problemas da coisa. Você fala assim, mas 4 anos não é suficiente. Bom, em tese seria suficiente para você estar fazendo. Mas se você tem a oportunidade de ter um segundo mandato, esse segundo mandato tende a ser melhor do que o primeiro, porque você já atacou algumas coisas naquele primeiro mandato e você deu continuidade. Olha a Vitória da Conquista, onde você teve continuidade administrativa. Cresceu, e a cidade era atrás de Itabuna. Hoje é a 3ª da Bahia, né? Depois de Salvador e Feira de Santana. Olha aí, onde tive justamente essa questão dos investimentos estruturantes da cidade, captação de empresas para poder virem à cidade, porque hoje o grande problema da cidade é o quê? Geração de emprego e renda, né? Que você movimenta a cidade como um todo. Então, você tem que ter políticas próprias com relação a isso. Eu acho que é por isso que nosso Zé Raimundo está sofrendo tanto lá na secretaria e todo dia mexe e fala o que ele vai cair, que não vai deixar e tal. Você já viu até um comentário que ia entrar o Mauro no lugar dele, mas o Mauro, com todo respeito ao Mauro, é uma pessoa que eu até gosto muito, é um empresário jovem, né, bem sucedido, mas ele está muito aquém do cargo ainda. Eu acho que o cargo de secretário de Indústria e Comércio requer da pessoa uma certa experiência,
contatos com grandes empresários, com outros estados, para trazer desenvolvimento para cá, né? Isso o Zé Raimundo até tem. Não sei o que é que está travando o Zé Raimundo na prefeitura. Eu já tentei até entrevistá-lo, ele fugiu da entrevista, né? Não veio aqui. E Zé que é tão falante, hein? Não é, rapaz? E, infelizmente, a gente fica sem saber o que está acontecendo, porque as características para ser um bom secretário, ele tem. Tem conhecimento da pasta, porque ele é funcionário de carreira da prefeitura, né? Ele tem um conhecimento político, já foi vereador. Ele circula bem, sempre está em congresso, seminário, tendo contato com os empresários. Inclusive, ele é organizador do Fórum Empresarial, né? Que traz até empresários de outros estados. Então, todas as condições viáveis para ser um bom secretário de Indústria e Comércio. Não sei o que é que está acontecendo. Mas voltando à pesquisa, lá, vamos divulgar aí rapidinho, então. Aqui apareceu Pancadinha na frente, com 33,84%. Não, volta aí, Rafa, não é essa parte, não. Essa parte é das pessoas que não responderam. No início da pesquisa aí, no comecinho aí, bota aí. 33,84%, Pancadinha. Augusto Castro vem em segundo com 25,10%. E em terceiro apareceu o Capitão Azevedo. Foi até uma surpresa para mim, Azevedo aparecer nessa pesquisa com 20 pontos. Mas Azevedo ele é candidato de 2 em 2 anos, né? Então ele tem um eleitorado aí que você já viu e que gira em torno justamente de 15 mil votos, 20 mil votos. Ele está dentro, vamos dizer assim, do que ele tem apresentado, do que ele tem entregado. Né? Guinho já foi uma decepção aí, porque aparece com um dígito, quase 2 dígitos, né? 1,52. O Isaac Neri aparece aí um pouco mais do que o Guinho, né? Aparece com 10,65. Então, até aí, esses aí são os mais votados, né, nessa pesquisa. O que a gente fala, né? Ainda é cedo. Ainda é muito cedo, muito cedo. Muita água vai passar debaixo da ponte, né? Por exemplo, o Assemineto forçou uma reunião aí entre Azevedo, Pancadinha e Guinho para que eles se unissem. Azevedo já disse que não é vice de ninguém. Nessa atual conjuntura, o Pancadinha não seria vice dele porque tem muito mais voto que ele. Então, aí já tem um racha, né? É isso, fora a visibilidade. Quanto mais racha, melhor para quem está na situação, né? O que Augusto mais quer é que apareça muito candidato. Quanto mais candidato tiver, para Augusto é melhor. Isso aí. Agora, eu acho também difícil você ter uma junção da oposição. O Isaac Neri, a gente conversando com ele também tem um projeto que ele diz que não abre mão de ser candidato, quer ir para o debate, quer concorrer, quer mostrar o projeto dele. Né? O Guinho, eu não sei se Guinho toparia ser vice novamente. Não, eu já ouvi Guinho, ele disse que não quer mais ser vice, ele prefere ser vereador do que ser vice. Olha aí, então você já vê essa questão aí, né? Vamos ver, o PT terá candidato Isaac Neri também disse que não aceita ser vice. Isaac Neri não. O PT terá candidato ou não? Porque hoje em Itabuna você tem 2 PT, né? Tem o PT do G, de Geraldo Simões, e o PT do M, de Manuel Porfírio. E aí você não sabe, porque Manuel Porfírio está no governo, inclusive é presidente da Fundação Marimbeta, né? O antigo sítio do menor trabalhador. Onde está fazendo uma excelente gestão lá, viu? Eu ouvi, né, de algumas fontes, claro que a gente não pode revelar as fontes, que o PT não estaria rachado, porque a grande maioria da cúpula do PT, que está hoje colada com o Jerônimo, que é o governador, está colada com quem está no poder, que é o deputado que tem cargos aqui em Itabuna, no Detran, Rosenberg, né? É Rosenberg e Macedo, não, Rosenberg e Pinto. Rosenberg e Pinto. Então, essa cúpula não quer o Geraldo nem pintado de ouro. Isso é o que se comenta dentro da cúpula maior do PT na Bahia, não é Itabuna só. Mas aquela história também, quem manda no PT de Itabuna? Quem é que tem o presidente do PT de Itabuna? É Geraldo. E o PT manteve. Não, mas enquanto ele sair candidato, ele pode, porque ele manda no partido. Mas não como com a federação? Mas ele não... Assim, aí eu vou entrar na sua área agora, né? Porque ele não teria o apoio da cúpula maior do PT, que o próprio Jerônimo já disse aqui que vai marchar com quem está na cadeira e que está sendo investido obras em Itabuna para isso, que é Augusto Castro. Então, Geraldo poderia, dessa forma, o PT apoiando... PT estadual, né, que eu digo, apoiando o Augusto. O PT local poderia lançar essa candidatura de Geraldo? Com a federação, não.
Porque aí nós vamos ter que ter uma convenção. Dentro dessa convenção, você vai ter que ter os votos da convenção, mesmo que você tenha a direção do partido, né, do PT, aqui que seja ligada a você, você teria que ter a convenção. E os convencionais dentro do partido é que vão decidir. E o PT... né? Se for mantida a tese do PT do M, né? do Manuel Porfírio, que é ligado ao atual secretário de Desenvolvimento Rural da Bahia, o Osni, né? Que é o deputado licenciado Osni, que foi votado em Itabuna graças ao Manuel Porfírio, e também ao deputado federal Joséildo, né? Eles vão forçar essa questão aí do apoio à reeleição do Augusto Castro. Eu acho isso aí, porque quem é o líder do governo, né? Quem era, né, o líder do governo era o Manuel Porfírio. Deixou de ser líder do governo na Câmara para ser presidente da FIC. Ou da FIC, o quê? Da Fundação Marimbeiro. Olha, eu quero pegar o lugar de Aldo. Não, calma. Fundação não estou Marimbeiro. profetizando nada não também, viu, Aldo? Aí você vai ter o quê? Hoje foi o Diego Pitanga, que está ocupando o lugar de Manuel Porfírio, e está até fazendo, às vezes, de líder do governo, que eu estou vendo o Diego muito mais indo para cima do que o Ricardo Xavier, que é o atual líder do governo de fato e de direito. Então, é aquela história. O PT, esse PT do M, ou uma dissidência do PT, é governo, sim, e está aí apoiando as ações do governo Augusto Castro. Se o Geraldo Simões vai tentar se viabilizar, ele tem que pensar que agora não é mais só o PT, é uma federação. E essa federação também conta com o PCdoB, que já desembarcou no governo, e com o PV de Itabuna, que a gente não sabe qual é a posição de Aldenis Meira, né, que é hoje, vamos dizer assim, a maior eminência do PV na cidade, que a gente não sabe se ele é governo, não é governo, ou vai aguardar ver o que vai acontecer. Rapaz. Agora, para a política, né, dizendo, entre aspas, o finado Geraldo Simões, ele aparece aqui com 1,9, quer dizer, não chegou nem a 2% na pesquisa. Então, um indivíduo desse, que tem uma pesquisa como essa, ele vai negociar como com a cúpula do PT? Qual é a chance que ele, né? Mas aí ele pode chegar e dizer que também, quando ele foi eleito da primeira vez, só que ali era novidade, mas né? Ali era outra ele história. também Ninguém apareceu... conhecia Geraldo, né? Geraldo ali foi uma surpresa, foi considerada zebra, né? Inclusive a própria campanha dele assumiu, botaram um jegue pintado de zebra na cidade. E tinha o apoio do PCdoB, todos os partidos ali militantes. Os professores iam às ruas, rapaz, de graça para Geraldo, ninguém cobrava nada ali, né? Era uma militância espontânea. Ele chutou esse povo todo. Eu conheço vários que odeiam ele hoje porque, né? É aquela insistência do projeto. Hoje aqui, ó, 1,9. Só tem a família dele e Rui Machado apostando na candidatura dele. Ruizinho. Mas é aquela história, né? Ele apostou num projeto familiar. Geraldo Simões foi realmente a maior liderança política de Itabuna durante um tempo. Chegou a ser secretário de Estado, coisa que já não acontecia aqui em Itabuna desde o tempo de Juliano Amado. E aí ele não conseguiu, a partir dali, poder crescer. Conseguiu se reeleger deputado federal, acho que mais umas 2 vezes. Ficou naquela insistência de lançar a Jussara como candidata do PT, impondo aquela candidatura, que não foi uma candidatura que cresceu ali de dentro do PT mesmo e tal, como é o normal, essa discussão que você vê dentro do Partido dos Trabalhadores, e está colhendo justamente hoje aquilo que plantou. Eu acho que Geraldo hoje ele quer se reconstruir. Tanto que quando você conversa com ela, ele tem um discurso bonito. Geraldo sabe falar, Geraldo sabe cativar. É por isso que agora ele vai ter que fazer esse trabalho. E ele já está fazendo. Está indo nas rádios, está conversando com a população. Você está vendo o Geraldo com a sandália do andarilho rodando em Itabuna. Eu acho que ele tem tudo para poder tentar atrapalhar essa questão aí do projeto de reeleição do Augusto Castro. Lembrando que o maior arco de alianças que nós já vimos na história recente de Itabuna foi feito por Geraldo Simões, quando ele, junto com o Baldo, né, veio com aquele slogan para fazer muito mais. E ali ele derrotou Fernando Gomes e conseguiu, né, juntar aquilo ali. Não durou muito tempo aquele arco de aliança depois que assumiu, mas ele mostrou que tem habilidade política e Geraldo não pode, de maneira alguma, ser desprezado ou dizer que é um morto político. Eu acho que ele está mais para vampiro, está ali, né, fingindo de morto, mas vivo, atuante, e pode sim dar trabalho a esse projeto do Augusto Castro. Mas o problema é que ele criou, dentro do meio político de Itabuna, uma cidade onde não é tão grande assim, e as pessoas que lidam com a política, né, aqueles militantes, aqueles que buscam voto, são muito poucas e são as mesmas, né, ligadas àqueles partidos. Isso aconteceu também com o saudoso Fernando Gomes. Se ele tivesse vivo hoje,
ele teria também um percentual lá embaixo, dessa mesma forma. Por quê? Porque ele fez o mesmo de Geraldo, ele chutou toda a base dele. Ele praticamente disse, olha, não quero ser mais político, sumam da minha vida, né? Foi isso, né, literalmente. Então o Geraldo foi de outro jeito, foi maltratando pessoas de forma enganosa, né? Prometendo e não cumprindo, comprando e não pagando, enfim. Ele afastou muita gente do meio dele. E essas pessoas, as que não morreram, porque isso já lá se vão 30 anos, né? As pessoas que não morreram, não esquece que ele é uma pessoa enganosa, que ele não cumpriu com a palavra. Isso ocorreu dentro da própria cúpula do PT baiano. Eu conheço autoridades, entre aspas, do PT da Bahia, que quando eu falo esse nome, eles dão as costas, não querem nem ouvir falar. Então, assim, é aquela história de você cuspir no prato que come. Ele teve a oportunidade de ser um grande líder dentro do partido, foi o primeiro prefeito do partido eleito. Sim. Foi quem deu emprego primeiro aqui a pessoas que hoje são autoridades, né, acima dele. Josias Gomes foi, mesmo, né? Secretário aqui, Jonas, né? Jonas. Everaldo, que é uma grande peça do PT. Everaldo. Né? Eu conheço vários, o PT fez um quadro realmente bacana. Só que depois esse cidadão se queimou. Quando ele foi para a Codeba, ele fez besteira e se queimou dentro do próprio partido. E depois, quando teve a chance de ser prefeito de novo de Itabuna, cuspiu no prato que comeu com os eleitores dele mesmo. Você vê que a votação dele é inexpressiva, não é só nessa pesquisa. Olha a votação que ele teve na última eleição. Na última eleição, ele para quem foi o que ele foi, ele se apequenou demais. Então, eu acho muito difícil, a não ser que acontecesse um fato extraordinário para ele conseguir, na lábia, reverter esse quadro até o ano que vem. Eu acho muito difícil, eu não vejo chance para ele. É aquela história, talvez né, até ele fosse um vereador bem votado, assim, na casa dos 1000 votos. Talvez, não sei. Eu não estou menosprezando ele, não. Estou fazendo uma leitura pelo que eu vejo da cidade. Ontem mesmo eu te falei, ontem não, essa semana inteira, hoje é quarta-feira, né? Ou é terça? Terça-feira. Eu venho conversando desde o feriado aí nas ruas com as pessoas, motorista de Uber e tal. E a conversa é a seguinte, olha, eu acho que Augusto está bem intencionado, mas nem só de intenção a gente vive. A gente precisa de uma pessoa atuante. Mas no quadro atual, eu ainda votaria de novo no Augusto, porque eu não vejo ninguém melhor do que ele. Aí eu perguntei assim, mas o Pancadinha é uma incógnita, né? Aí o pessoal, o eleitor fala, justamente por isso. Eu não sei se ele seria um bom prefeito, porque ele nem vereador ele foi. Porque ele ficou 2 anos só, né? Então essa é a conversa do eleitor na rua. Se hoje alguém fizer uma qualitativa, o que é uma pesquisa qualitativa para quem está em casa assistindo a gente não sabe, né? Vou explicar aqui um pouquinho. Você reúne numa sala 20 pessoas ou 40 pessoas, né? De sexos diferentes, de religiões diferentes, de escolaridade diferente, e você traça ali um objetivo dentro daquela sala. Né? O que é que você vai colher de informação dessas pessoas e qual o percentual assertivo ou não dentro desse quadro que eu falei de religião, de escolaridade e tal, sexo. E aí essas pessoas vão dizer o que acham ou não do atual prefeito, vão falar o que é que votaria ou não votaria. Então, se hoje fizesse uma pesquisa qualitativa, o quadro, o retrato, seria esse lá. Não tenha dúvida que isso que eu ouvi de eleitores na rua hoje é o que as pessoas comentam aí em todos os cantos da cidade. Você anda em rádio e tudo, deve ouvir a mesma coisa. Não, é isso, né? É aquela história. Às vezes a pessoa fica naquela história, não vou trocar o certo pelo duvidoso. É dúvida. É por isso que eu digo que mesmo a gente vendo esses números de Augusto aí, é muito cedo para você chegar e vaticinar. Augusto não será reeleito. Eu acho muito difícil. Né? Hoje, o deputado Pancadinha, até pela visibilidade que está tendo do mandato, esse final de semana ele circulou aí, distribuindo ovos, né? Fazendo aquilo que ele gosta de fazer, né? Tendo esse ele não pode distribuir peixe, distribuiu ovo? Distribuiu ovo. O prefeito distribuiu peixe e ele distribuiu ovo. Então, né, o final de semana... eu não sabia, não, rapaz. Saiu distribuindo aí. Então é aquela história, né? Ele está tendo uma visibilidade, né? Está tendo uma atuação. Teve uma eleição com uma votação fantástica para Itabuna, né? Que ali ele coloca justamente com essa votação de quase 30 mil votos que ele teve em Itabuna. Foi uma votação esplêndida. O credencia. E em Itabuna, né? Então é aquela história. Ele se coloca como candidato. Olha lá, você acreditaria a expressiva votação de ACM Neto no segundo turno, a votação de Pancadinha, a trabalho de Pancadinha?
Olha bem, porque eu não vejo mérito, eu particularmente, em a Semineto ter essa votação toda aqui. Não vai, olha bem, é aquela história, cada eleição sua agonia e cada momento também a sua agonia. Na eleição de Pancadinha, foi o Pancadinha e o grupo dele que participou ativamente ali. Na votação de ACM Neto, aqui você teve um grupo maior de pessoas. Itabuna tem um espectro de direita diferente, eu não sei, é até estranho, porque sempre foi uma cidade mais à esquerda, né? Que você pegar assim as eleições que você teve de Geraldo, o próprio Fernando, que não era uma pessoa de direita. Fernando sempre foi esquerda. É isso, ele se transformou em direita, vamos dizer assim, e depois voltou, né, para o lado de cá. Então não é um voto que você vai poder chegar e dizer assim que foi ideológico. Eu acho que a população de Itabuna reconheceu o grande trabalho que a ACM Neto realizou enquanto prefeito de Salvador. Ele tem os laços familiares aqui, lembrando, a avó dele era, né, itabunense. Né? Então, é aquela história. Eu acho que conjugou isso aí e foi um trabalho da equipe feita. Claro que o Pancadinha, né, hoje se coloca como grande... Mas se você for olhar, né, você tinha quem aqui disputando a eleição e tal? O próprio Azevedo, que você viu que pontua bem aí, e ele é uma pessoa que é ligada a Semineto. Né? Você tem o Pancadinha ligado a Semineto. Né? Você tem aí vereadores aqui que você pega que são ligados ao próprio Neto, como o caso do Israel Cardoso, que vem fazendo um bom papel aí na Câmara de Vereadores né, principalmente nesse público formador de opinião. Então você não pode desagregar. Tem a Maria Alice, que é outra que não pode ser subestimada de maneira alguma, que também trabalhou nessa campanha de Neto aqui. Então você... Mas agora está com Augusto, né? É isso, cada eleição sua agonia. Naquela eleição ela estava. Nessa eleição eu acho que ela está mais preocupada agora em eleger o Abílio, o filho, né, vereador. Então já está se mexendo, que ali de besta não tem nada, né? Então já está vendo isso aí. Mas eu acredito que é aquela história... Hoje, Itabuna tem isso, a tendência é essa. E também, naquele momento, o governo Augusto Castro também não passava por um bom momento. E isso influencia, porque Augusto pedia voto para quem? Para Jerônimo. E aí aquela pessoa, até com um certo raiva do governo, da gestão que está sendo realizada, talvez tenha descarregado o voto naquele momento ali no ACM Neto. Então, por isso que eu costumo dizer, cada eleição sua agonia. Hoje é cedo, hoje nós estamos vendo uma pesquisa que rodou agora no mês de março. Vamos ver aí como é que vai ser essa questão daqui para frente. Hoje, o Augusto já está anunciando aí, além dessa questão do programa de fome com o Geraldinho aí, vai vir um ministro de Estado essa semana em Itabuna anunciar essa questão das casas, né, que estão aí para serem reconstruídas. Inclusive, ele disse aqui que talvez venha também, já está quase confirmado, ou já estava confirmado, o atual ministro da Casa Civil, o ex-governador da Bahia. Olha aí. Que então, se também. ele colocar e trazer 2 ministros de Estado aqui, mostra peso. Aí vamos ver como é que a comunicação vai trabalhar em relação a isso, vamos ver como é que vão ser essas entregas, se vai demorar muito nessa entrega das casas, o que é que vai ser feito. Eu acho que o grande problema hoje de Augusto é justamente, vamos dizer, verbalizar essas entregas. O que fica faltando aí, né? Tiago Barra é competente e tudo, mas está tendo trabalho nisso. E tem 2 coisas a favor de Augusto aí agora que ele está trazendo aí, 2 empresas que vão gerar pelo menos aí, diretamente aí, quase 1.000 empregos, né? São os atacadões, né? 2 atacadões estão vindo para cá, aí, né? E é aquilo que a gente coloca. Se você coloca dessas pesquisas aí e pergunta o que é que você coloca, logo depois, né, de segurança, né, que coloca primeiro aí, vem emprego. Vem emprego, aí vem segurança, emprego, saúde e educação. Né? E no caso de Itabuna, água, que o povo reclama e que ele disse que já vai fazer um investimento forte e pesado aí nessa questão da água. E se ele conseguir resolver até o final do ano esse problema da água, que não é uma coisa apenas dele, mas está no colo dele, ele tem que resolver, ou pelo menos dizer o porquê e como vai resolver. Então, eu acredito que se ele resolver até o final do ano essa questão da água, já melhora muito isso aí. Se começar a ter as entregas aí já começa a melhorar. O estádio, que eu acho que é saída, mesmo do PCdoB não indo para o esporte, né, indo para a educação, até porque é uma secretaria de maior visibilidade, se ele conseguir realmente finalizar e trazer o Itabunão para que a gente tenha jogos aqui ano que vem, que o Itabuna vai disputar a Série D, vai disputar a Copa do Brasil, Copa do Nordeste e o próprio Campeonato Baiano, então eu acho que ele marca ponto também de forma positiva. E aí a tendência é que melhore. Com certeza. Agora, o que você conhece da Tissuma, né?
É a nova secretária de Educação? Rapaz, eu soube que ela é militante do PCdoB desde sempre, foi candidata a vereadora, foi diretora do CISO durante um período aí. É aquela história, é uma pessoa que não tem tanta vivência assim na parte, mas dizem que como técnica ela é muito boa, tanto que o PCdoB indicou. E aquela história, o PCdoB já administrou a Secretaria de Educação de Itabuna com a professora Dinalva Mello, que tinha até um currículo... Que hoje é vereadora, né? Dinalva não. Dinalva a vereadora hoje é... Lá, não, que foi Carmelita, Vilmaci aqui, não. É do PCdoB. A Dinalva Mello foi indicação do PCdoB, foi secretária de Educação aqui, né, em Itabuna, tinha um currículo invejoso, né, vários anos trabalhando na UESC, havia sido secretária de Educação, me parece também, eu não tenho certeza, em Ilhéus, mas era uma pessoa que tinha um gabarito, né, e então o PCdoB já tem know-how na educação, em saber cuidar da educação. Como vai ser, cada secretário costuma botar o seu próprio ritmo, né, dar sua cara e sua cor à sua gestão. Vamos ver aí o que é que acontece, porque até agora realmente a secretaria vem patinando, né, nisso aí. Ok, meu querido Alain, já tomamos muito seu tempo hoje aqui, né? Conversamos um bocado hoje, hein? Lhe seguramos aqui o programa quase todo. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Eu só gostaria, Barbosa, aproveitando... Ah, sim, rapaz, desculpe, faltou um tema aqui que você não falou, que eu gostaria de esclarecer como é que está a situação do presidente da Câmara de Ilhéus. Eu ia falar de outra coisa, que eu ia convidar... Mas aí eu aproveito, que é como vereador também, né? Que a gente vai ter agora um congresso de fundação da União Baiana de Vereadores e Vereadoras, que vai acontecer, inclusive, com a presença do Geraldinho, né? Do Geraldo Júnior, que foi vereador na cidade de Ilhéus, que vai acontecer na próxima semana em Salvador, lá na Assembleia Legislativa, para fortalecer essa questão do movimento municipalista e de vereadores, que foi como a gente viu aí, que aconteceu semana passada em Ilhéus, onde houve, né, tanto a determinação de destituição da mesa diretora, né, com a anulação da eleição, como decretação de prisão do presidente, né, do Abraão ali, o que causou justamente espécie, principalmente na cidade de Ilhéus. É aquilo que a gente comentou, decisão judicial, a gente tem que ter muito cuidado, a gente cumpre, mas não pode haver interferência direta de um poder no outro poder. O poder judiciário tem que ter, com fatos e argumentos ali bem fundamentado, fazer sua decisão e não de forma assodada como me parece que foi, tanto que foi revertida a decisão pelo Tribunal de Justiça, que reverteu a decisão de anulação da eleição da mesa da Câmara e suspendeu, né, a decretação de prisão do presidente do Abraão. O que se viu ali é que está se tocando, ali ainda vai ter o processo, vai ser julgado o mérito, lembrando a todo mundo que aquilo ali foi uma liminar que foi dada, né, e essa liminar que foi suspensa, porque é muito duro, rapaz, você fazer interferência de um poder em outro poder. Eu acho que faltou um pouco mais de cautela do magistrado, respeito à decisão do magistrado, mas como eu falei da outra vez, eu ouviria o outro lado antes de tomar minha decisão. E faltou essa oitiva do outro lado para saber se as informações que foram colocadas ali eram aquilo mesmo que se coloca. Inclusive você chegou até a comentar aqui, no momento que saiu a liminar, né, que o doutor Alex deveria ter primeiro produzido essas provas, né, conquistado essas provas para poder, né? Respeito muito o doutor Alex Miranda, é um grande juiz, é contemporâneo. Eu tentei até ouvi-lo aqui, mas não consegui. Né? Mas eu ali como advogado e advogada é parcial, eu não sou imparcial. Né? Eu olhei ali os autos do processo e eu não daria. Eu abriria vistas para outra parte, para que ela se manifestasse e aí depois, até para robustecer mais a minha decisão, né, com relação àquilo ali que aconteceu. Mas o Tribunal de Justiça foi lá e acredito que fez justiça. Bom, já que você falou aí na eleição da primeira associação que vai ter agora, né, de vereadores, eu queria só falar sobre isso um pouquinho, porque já existia uma entidade, existe ainda uma entidade, foi criada inclusive por uma pessoa que eu conheço, trabalhei em rádio com ele, que é o Zé Malta, né, que foi vereador também em Feira de Santana, e ele criou uma associação, né, que na época tinha força com os vereadores. O que é que aconteceu e por que essa nova associação? Teve força, teve muita força. Inclusive, né, essa que era o VCB, que foi essa criada por Zé Malta, o Joabes Ribeiro, foi vereador em Ilhéus, o irmão do Jabes, né? Ele foi presidente dessa associação durante um tempo. E aí ela estava muito forte e presente. Aí o que é que aconteceu? Disputas outras e tal, vaidades. Aí foi trazida aqui, essa entidade deixou de existir e passou a ter a União de Vereadores
Vereadores Brasil, capítulo Bahia, que é o UVB Bahia. Só que a UVB Bahia entrou num projeto familiar e pessoal, como aconteceu com o Geraldo Simões aqui. E aí os vereadores agora resolveram justamente, vendo que há necessidade, e exemplos como esse do que aconteceu aí na cidade de Ilhéus é que dão vazão a isso aí. Há necessidade de uma união maior entre os vereadores para que possam ter uma entidade forte que possa ir para cima, do mesmo jeito que a UPB vai quando tem algum prefeito, né, vilipendiado, é atacado, como foi, né, ou no coletivo, como foi nessa questão aí da redução que ia ter do repasse do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, quando o IBGE ainda não tinha nem publicado um relatório mesmo oficial com relação à recontagem, o que ia trazer prejuízo inúmero para as populações dos municípios, sem você ter base legal. E a UPB foi para cima e reverteu aquilo ali na justiça. Então, para os vereadores, falta essa representatividade de uma entidade que não viva apenas dessa questão pessoal, da questão de colocar que os seus dirigentes sejam candidatos a deputado ou a prefeitos em sua cidade para ter esse tipo de visibilidade. Não, voltado ao coletivo. Você mesmo aí vive do rádio, da televisão, né? E sabe, Barbosa, quanto tempo que você não ouve falar de um congresso ou um seminário promovido pela entidade de vereadores na Bahia? Há muito tempo. Não tem, que era uma coisa que você tinha corriqueiramente, que acontecia. Hoje você, para ter um curso ou uma capacitação, você é obrigado a ter que ir para Rio de Janeiro, outros estados. E é por isso que às vezes se reclama. Mas diária, o vereador estava em tal lugar com diária. Por quê? Porque a entidade que lhe representa no seu estado não tem a capacidade de aqui fazer isso. E eu já lhe digo, né? Já tem 2 congressos da nova entidade que vai ser fundada aí nessa próxima semana, já agendados. Tá faltando ver aí só a questão de logística e tal, que é em Porto Seguro e outro aqui na nossa vizinha Ilhéus. Aí, pertinho, né? Pertinho. Quer dizer, o cara não precisa nem ter diária para ir para Ilhéus. Não, vai ter. E isso vai ser feito justamente com essa motivação que os vereadores estão tendo de participar, de querer crescer e de querer dar de volta à sua comunidade aquilo que eles estão ali, que é trabalhar em prol dela. Isso aí. Mais uma vez, muito obrigado, lá, viu? Por ilustrar nosso programa. Tenho certeza que o nosso telespectador fica muito contente em saber dessas minúcias, né, dos bastidores, que a televisão aqui só a gente comenta isso, né? Só a gente denuncia. Então é importante que o pessoal ouça, né, e saiba tudo que está acontecendo nos bastidores da política. Muito obrigado. Parabenizar é você, Barbosa, porque esse espaço que você abre na TVI, não apenas para mim, né, mas também como um todo. Tem assuntos que a gente não vê esse debate na TV, na grande TV aberta e tal, e que a gente vê aqui, porque você proporciona isso, né, essa sua linha editorial aí, que a gente tem que tirar o chapéu por conta de, né, fazer isso aí, esclarecer para a população. Eu me coloco como telespectador, né? Eu faço o que eu gostaria de ouvir estando do outro lado. Obrigado, viu, lá? Obrigado e volte sempre aqui. Volte para a semana aqui, viu? Vamos. Para ilustrar nosso programa. Obrigado. Bárbara, tem alguma notícia aí, Bárbara? Tem sim notícia. Olha, esse massacre que está sendo... Essas ameaças de massacre em todo o país está acontecendo. O primeiro teve em Blumenau, né? O que ocorreu realmente, né, ali... aquela tragédia onde 4 crianças foram assassinadas brutalmente. E agora, em algumas cidades da Bahia, está tendo aí esses rumores sobre essas ameaças, né? Então, foi noticiado que professores daqui de Ilhéus, né, e familiares de alunos do CEP, Chocolate do Malhado, eles estavam também preocupados com essa situação dessas ameaças em redes sociais a respeito desse atentado, né? E aqui, assim, os familiares de alunos do Centro Estadual de Educação Profissional do Chocolate Nelson Chuan, que fica na Avenida Semi do Malhado, em Ilhéus, né? Eles estavam assustados, né? Porque no sábado, dia 8, teve aí circulando nas redes sociais ameaças escritas em um perfil anônimo do Instagram sobre um possível massacre marcado para segunda-feira ontem, dia 10, né, na referida instituição de ensino. Ou seja, os familiares e os alunos já estavam assustados, né? A gente também soube desses indícios em Buerarema, né, também em Itabuna e em Vitória da Conquista também, que ontem o Gustavo Magalhães estava noticiando a respeito disso, sobre essas ameaças que estão acontecendo. Agora, em Vitória da Conquista, foram presos
2 suspeitos a respeito dessas ameaças, né? Agora aqui a gente ainda não tem o desfecho, se foi encontrado, né, os autores dessas ameaças da escolha de Ilhéus, né? Porque aqui está só na ameaça, mas as pessoas já ficam assustadas. Olha, né, Barbosa? isso parece que foi combinado, né, nas redes sociais, que na segunda-feira, ontem, né, estourou em toda a Bahia. Toda a Bahia teve esse episódio de fake news, onde possíveis, né, malucos ameaçavam aí entrar em escolas atirando ou matando estudantes, né? E nós noticiamos aqui em primeira mão ontem com o Gustavo lá de Conquista, e a polícia de Conquista está de parabéns, porque foi a única que eu vi aqui na Bahia que agiu imediatamente, né? Você vê que das 4 cidades que agiram, a que prendeu mais rápido foi de Vitória da Conquista. Nós mostramos aqui mesmo no programa, não só a denúncia, como a prisão, né? Já no final da manhã, a prisão desse indivíduo de Vitória da Conquista que mandou essa mensagem ameaçando que ia invadir uma escola. Aí depois soubemos que tiveram em Guararema, né, e outras cidades aqui da região, e a polícia reforçou todas as escolas, aquela coisa toda. Mas houve em toda a Bahia, né? Então, mais uma vez, a internet produzindo fake news. Inclusive, essa semana, Bárbara, nós vamos produzir aqui um programa especial sobre fake news. Nós vamos debater esse tema aqui, porque isso já passou de ser uma brincadeira. Isso é um crime, isso é um terrorismo. E isso tem que ser tratado como um atentado terrorista. Por quê? Porque pessoas deixaram de ir para a escola, pessoas entraram em pânico, pais e mães que os filhos já tinham se encaminhado às escolas entraram em pânico, em desespero, né? Exato. O Estado colocou a polícia para trabalhar em função disso, tirou viaturas que poderiam estar capturando criminosos para ficar parada na porta da escola. Ficar parada protegendo as escolas. Verdade. Né? O SAMU foi acionado. Enfim, as escolas tiveram que parar, as reuniões com professores, com diretores, com secretários de educação, mobilizou toda a categoria e toda a comunidade. Então, um indivíduo desse é um terrorista, ele tem que ser tratado como terrorista. Isso já está além de uma simples fake news. E eu espero que as autoridades enquadrem esses elementos, né, não como fake news, mas como atentado ou, pelo menos, terrorismo, né? No mínimo, tem que ser uma atitude enquadrada como uma atitude de terrorismo, porque não, foi isso que eles causaram, né? Terrorismo às comunidades e à população em geral da Bahia. É verdade. E aí eles estão querendo implantar agora, já vão... aqueles seguranças que ficam na porta das escolas agora, eles vão estar usando uma raquete eletrônica para ser detector de metal. Não é raquete, é um detector de metal. Detector. Tem uma forma de uma raquete, ele né? usou esse termo na entrevista. Mas está errado, né? Porque as pessoas podem confundir achando que é uma raquete mesmo. Mas é um detector de metal que tem aquele formato, né, da raquete, sim, né? Exato. É isso que ele quis dizer e se atrapalhou. Então, o repórter fez... Mas é um detector de metais que já deveria ter em todas as escolas, Exato. né? E eu acho que, assim, escola municipal tinha que ter um guarda da GSM, né? Da Guarda Municipal, né? Aqui em Itabuna, não sei como é que chama, né? Não é GSM não, aqui é outra coisa, né? A Guarda Municipal, Guarda Municipal de Itabuna, GMI, né? Então, a GMI devia ter um guarda ali, armado, na porta da escola, com detector de metal para passar em todos os alunos. No Estado, as escolas do Estado deveriam ter policial militar, né? Tem tanto policial que fica do quartel sem fazer nada, deveria botar para ir para a porta das escolas, né? Além daquela viatura que o governador criou aqui, o governador Rui Costa, que é a ronda escolar, né? Que tinha aqui, as viaturas ficavam circulando aí, não sei se parou. Mas até no governo Rui Costa tinha essa viatura que faz ronda escolar e ela fica circulando só na porta das escolas, para dar um reforço a esse policial que deveria ser colocado na escola, né? Um tempo atrás na Bahia a gente já teve isso, né? Mas não se tem mais. Então tinha que ter um policial, pelo menos, nas escolas do Estado. Na escola municipal, um guarda municipal. E na escola particular, a escola particular contratar um segurança também com detector de metal. É mais difícil acontecer? Mas é bom também se precaver na escola particular, né? É verdade. Então essas medidas foram tomadas depois do acontecido. Isso já devia existir, né? Já devia existir desde aquele atentado que houve em São Paulo, quando um aluno entrou armado, né, atirando e esfaqueando vários alunos e professores. Recentemente nós tivemos no Espírito Santo um filho de um policial
que esfaqueou várias professoras, né? E ficou por isso mesmo, quer dizer, ali a gente já devia ter alguma coisa sendo feita, né? E não foi feito nada. Todo mundo assistiu, lamentou, mas as autoridades não tomaram providência nenhuma depois desse ato. Então agora o novo governo aí, o Lula, já disse que vai aumentar a verba, né, para o Estado melhorar essa segurança. Mas tem que agir rápido, porque ontem a gente já teve esse falso aviso aí, esse terrorismo, né, que poderia ter se consolidado em um atentado de verdade. É né? verdade. E também sobre o final de semana da Semana Santa rendeu muitas notícias, coisas ruins, hein? Em Eunápolis, aqui na Bahia, tiveram 2 jovens, né, que resolveram passar o feriadão da Semana Santa com os familiares no município de Guaratinga, né, no extremo sul da Bahia ali. E na tarde de sábado, no dia 8 de abril, eles resolveram se banhar no rio Barrigudo, é o nome do rio, localizado no distrito de Cajuíta, no município citado. Então, Michael Luan Melo Santos, né, de 25 anos, funcionário de uma empresa de ônibus de transporte coletivo, e o primo dele, Diego Barros dos Santos, de 17 anos, acabaram morrendo afogados ali, porque um estava se afogando e o outro foi ajudar, acabou também se afogando, né? Porque às vezes não tem aquele preparo do salva-vidas e acaba que aquele outro que está se afogando puxa o outro. Infelizmente, acontece 2 óbitos, né? Então, de acordo com as informações, foi acionado o SAMU, tentaram salvar, mas aí eles já estavam ali, não resistiram, né, ao afogamento, infelizmente. E o IML de Eunápolis fez o procedimento e para recolher os corpos ali, né? Infelizmente, teve esse ocorrido em Eunápolis. Mulher no Rio Grande do Norte envolvida com tráfico, né? Os agentes de delegacia da repreensão entorpecentes DRE capturaram no fim da tarde de domingo uma das principais articuladoras dos ataques no Rio Grande do Norte no mês passado, a Andresa Cristina Lima Leitão, mais conhecida como a Bibi Perigosa, né, que é a alusão àquela personagem na novela Barbosa, que Juliana Paz representava. A Bibi Perigosa, que Juliana Paz era a esposa do traficante. Aí eu não essa assisto novela, você está falando com a pessoa errada. Eu também não assisto, mas eu sei. Eu não sei nem quem é Juliana Paz, não sei. Sério? Não sei. Mas Juliana Paz é famosa, viu? Em todo o Brasil. Não, eu não estou dizendo que não seja. Artista, eu não né? conheço, se eu ver aqui, eu não vou reconhecer. A não ser que alguém me apresente, eu não sei quem é. Então a traficante eu não assisto muito usou novela, o nome dela, não. de Bibi Perigosa. Porque eu assisto muito noticiário, eu assisto tudo que é televisão no mundo, né? Mas eu assisto mais noticiário, assisto esporte, futebol, eu gosto muito de futebol. Então não tenho tempo para ver novela, não. De vez em quando, às vezes eu vou zapeando ali, né? Vejo um capítulo ou outro assim de alguma novela, mas não sou assíduo. E nome de atores eu só lembro daqueles mais antigos, né? Antigo, mais famoso. Que ficaram anos fazendo novela. Hoje em dia eles trocam de atores todo dia, né? É verdade. Eu não sei mais quem são os atores. Exato. Então essa moça, né? Ela estava saindo de um shopping ali no bairro Campo Grande, na zona oeste da cidade. E ela foi presa porque o Ministério da Justiça já estava investigando, né? E anunciou que a ajuda de 35 milhões do governo federal para essa Força Nacional, né? Para poder efetuar essa prisão aí dessa mulher envolvida nesse tráfico de drogas lá em Rio Grande do Norte. Ok. Olha, na próxima semana vai ter eleição aí dentro do partido PP, né? Progressista. O João Leão, que foi vice-governador da Bahia na gestão passada, do governador Rui Costa, ele vai deixar a presidência do partido. E aí tem uma disputa muito grande para ver quem vai assumir esse partido, né, que é muito representativo aqui na Bahia e também no Brasil, né? O PP cresceu muito, essa legenda do PP, hoje é uma legenda muito importante. E aí tem 2 nomes que estão disputando aí esse cargo e um deles é daqui da região, né? Que é o sobrinho do Ronaldo Carleto, né? Aliás, o próprio Ronaldo Carleto, perdão, o sobrinho dele é deputado agora, né? Mas o Ronaldo Carleto, que foi deputado, está disputando esse cargo aí de presidente do partido, que seria muito importante para ele. Mas tem aí por trás dele também, querendo galgar esse cargo, o Mário Negromonte Júnior. Então, há conversas aí de que o Mário estaria mais forte do que o Ronaldo Carleto, mas vamos esperar para ver o que vai acontecer, né?
São dois nomes fortes aí para assumir o partido. Embora o Ronaldo Carleto já deixou de ser deputado. Ele abriu mão e passou a bola aí para o sobrinho, né? Que agora é o deputado federal, jovem, lá em Brasília. Ele, inclusive, deu entrevistas aqui no nosso programa antes das eleições, né? E agora vamos esperar aí para ver quem vai ficar com a presidência do partido, né? Quem tem a presidência do partido tem poder também, mesmo estando fora do cargo político, mas é o cargo importante ser presidente de uma sigla, né, de um partido forte como é o PP, principalmente aqui na Bahia, que é base aí do governo do estado. Então vamos aguardar para ver. Bárbara, daqui a pouquinho vamos dar aqui os destaques do Jornal à Tarde de hoje. Você que está aí nos assistindo, né, a gente vai dar uma pincelada rápida aí para mostrar os principais destaques desse jornal, que é o maior do Norte e Nordeste do Brasil, e que está gratuito aqui. É só você entrar aqui na nossa página tviplay.com.br e lá você acessa o Jornal à Tarde. Fica atualizado minuto a minuto o que está acontecendo aqui na nossa região, o que está acontecendo na Bahia, no Norte e Nordeste, no Brasil e no mundo todo, tá certo? É só você acessar aí o Jornal à Tarde através da nossa página. Vamos aproveitar, vamos dar alguns destaques aqui, né? Já que está aí na tela já para você. Então tá aí, vamos rapidinho aqui. Olha, Jair e Michele Bolsonaro ganham aumento, né, no PL. Eles estão aí filiados ao PL e receberão R$41 mil mensais, né? Tá aí, portanto. Tem um destaque do Lula aí também, presidente. O Lula que fez a avaliação aí, né, dos 100 dias de governo e após adiamento, Lula vai viajar à China com políticos na comitiva. E essa viagem, gente, está dando o que falar, viu? Uma ciumeira doida, porque tem deputado que não vai para a China e que gostaria de ir, né? Passear, conhecer a China, né? Iria lá com toda a mordomia pago pelo povo brasileiro e ainda por cima passear com a esposa, fazer turismo lá na China. Mas aí não dá para ir todo mundo. E tem briga dentro do próprio partido. Jerônimo diz que Lula pode colaborar para obras da China na Bahia, com certeza. E uma delas é a ponte, né, Salvador-Itaparica, que é uma obra gigantesca e que a China deverá aportar aí pelo menos 70% do capital para a construção dessa obra, né? Então essa visita do presidente Lula lá, com certeza vai acabar finalizando esse acerto aí que o Jerônimo já estava fazendo lá com as autoridades da China e com o banco chinês, né? O Lula vai chancelar, eu acredito que para resolver. Após 17 anos, Lewandowski se aposenta do Supremo Tribunal Federal nesta terça-feira. Ele já antecipou, né, a aposentadoria. O presidente Lula já tem um nome aí para indicar para o lugar dele, para a vaga dele. Se comenta nos bastidores que o nome preferido do Lula é do seu advogado, né? Mas existe contestação até por parte de pessoas ligadas ao próprio Lula, de que isso não seria legal, quer dizer, não seria o ideal. Pode ser legal, sim, mas não seria o ideal ele indicar o seu advogado. Isso só aconteceu uma vez no Brasil, lá nos idos de 30 ou 40, né? Mas agora não seria cabível o Lula pegar um advogado dele, atual, que está defendendo questões ainda, né, sobre ele na política, e colocá-lo na Corte Principal da Justiça do Brasil, na vaga do Lewandowski. Então, essa semana, assim que ele voltar da China, essa discussão com certeza vai ganhar força, porque esse nome do advogado do Lula vai ser submetido, claro, a Comissão de Justiça da Câmara e do Senado, principalmente do Senado, que é quem decide, e vai ter questionamentos, até porque, embora a Comissão de Justiça, né, formada pela base do PT, mas tem senadores lá que são contras, né, são contrários, são contra ao PT e não vai querer aceitar, né, esse advogado. Depois da Comissão de Justiça, o nome desse advogado deve ir para o plenário. E aí o bicho vai pegar. Mas vamos ver, né, se o Lula muda até lá e escolhe um outro nome que seja mais consensual dentro até do seu próprio grupo, do seu próprio, da sua própria base, né? Já que as pessoas aceitam o nome do advogado, mas questionam,
né? Porque ele preenche alguns requisitos, mas esse fato de ser advogado do Lula tem pesado bastante. Vamos aguardar para ver, né? Curso de Comunicação Política abre inscrições para alunos e jornalistas. Aí, vocês são alunos de jornalismo, confira aí essa matéria aí à tarde. Em Araci, adolescente estuprou menina antes de matá-la, diz a família. Tem mais aqui. Cadê? Vamos voltar aqui. Santiago de Compostela, uma viagem pela sua vida. Olha, uma matéria de turismo, né? Você que é mochileiro, gosta de viajar. Santiago de Compostela fica lá na região da Espanha e é muito visitada, né? Por pessoas aí que querem, inclusive, pagar promessa, né? Aí vão lá em Santiago de Compostela. Aqui da Bahia, eu conheço várias pessoas que já foram lá. Bahia tem um dobro de mortes em estradas federais durante o feriado. A Bárbara já falou sobre isso, não foi, Bárbara? Pronto. Tem Gustavo aí na linha? Tem? Então vamos voltar aí com o Gustavo, direto de Vitória da Conquista, né? Tá aqui os dias. Ô, Gustavo, bom dia. Que prazer você de volta aí com a gente. Ah, não, tô aqui. Chamou, eu tô aqui, já me atendo rapidinho. Bárbara chamou, já tô aqui. Na verdade é que eu tava subindo, não deu tempo nem de botar o paletó, mas é porque já tô... Bom, mas como o clima aí deve estar gostoso, você não vai ficar suado porque vem correndo, né, Gustavo? 23 graus agora, amanhã a gente chega aquela temperatura que a gente tanto está chamando, 16 graus amanhã, e dizer que é o seguinte, a gente está aqui realmente completando as informações de ontem, a gente tem informações sobre o que aconteceu ontem nos colégios aqui em Vitória da Conquista, e naquela hora que a gente estava aqui ainda falando e aí participando do TV News ontem, as coisas estavam acontecendo, estava sendo ouvido o menor na Delegacia Especializada de Criança e Adolescente, o menor que fez as ameaças, Barbosa. Ontem, quando a gente estava conversando aqui, ele estava sendo ouvido lá na Delegacia Especializada de Crianças. Aí, Gustavo, eu até comentei aqui, parabenizei a polícia aí de Vitória da Conquista, né? Porque dentre todas as cidades da Bahia, onde aconteceu aí esse fato de terrorismo, né? A Vitória da Conquista, nós documentamos aqui em tempo real, foi a cidade que agiu primeiro e prendeu primeiro, né, o indivíduo. As outras cidades foram prender depois, outras nem prenderam ainda. Então a polícia aí de Vitória da Conquista está de parabéns por ter agido rápido e mostrou competência e eficiência, né? Você quer ver mais, Barbosa? Vou te dar um exemplo aqui agora. Rafa já tem as imagens aí, vou te mandar agora. Outra coisa super interessante isso aí. Nós temos aqui um serviço de monitoramento. A gente falou aqui essa semana que os radares foram tirados aqui de Conquista, né? Acabou o contrato do radar e a prefeitura discutiu com a empresa de radar e tiraram os radares. Mas o monitoramento das câmeras é de reconhecimento facial e de reconhecimento de coisa. Então, vou te mostrar um negócio que aconteceu ontem aqui, surpreendeu a cidade, a gente está muito feliz com o comportamento da Polícia Militar. O que aconteceu ontem foi inusitado. 3 carros foram assaltados aqui na região de Dom Basílio, de várias cidades aqui próximas. São carros de luxo, inclusive um participou de um assalto a banco. Olha só, a Câmara da Prefeitura localizou e constatou que esse carro aí, ó, tá vendo você? Essa placa aí, pode mostrar, Rafa, não tem problema não. Essa placa aí, ó, é de carro roubado. E aí a Prefeitura localizou pelo serviço de monitoramento e ontem aconteceu uma operação policial para prender os 3, eram 5 ocupantes de 3 veículos. 2 eram menores, 2 eram menores, olha só. Isso aí, ó, olha, a operação foi no meio da rua, meio-dia. A gente tinha acabado de participar do meio-dia e pouco, acabado de participar do Alerta Cidade, e aconteceu essa operação no meio da rua, todo mundo mandando as imagens aí, ó. Estavam aí passeando, dando sopa, achando que conquista é fácil. Olha, mandar um abraço, pessoal, da Polícia Militar, desse batalhão aí da Polícia Militar. Essa aí já é outra, já é outra história, Rafa. Já vou daqui a pouco eu vou com essa história aí. Volta aí, Rafa. Pronto, essa daí, ó. Olha só, a Câmara constatou e encontraram esses 2 carros aí. São 3 carros. Inclusive, tem um Jeep que acho que não aparece nessas imagens, não. CTI-TSO, que é o batalhão especializado aqui,
que é monitorado, a cidade toda monitorada, são várias câmeras aqui. Então, localizou esse carro com atitude suspeita e, de repente, já tinha um mandado de busca desse carro e já se sabia que tinha sido roubado aqui, próximo à cidade de Vitória da Conquista. Vieram para cá. Foram apreendidos 2 caras lá, 2 vagabundos foram presos com revólver, com tudo. Então, essa foi uma das coisas mais interessantes aqui de ontem. Quando a gente estava comentando aqui, aconteceu isso aí. Vamos lá, guarnições do Rondesp, a Rondesp, juntamente com a guarnição da 78ª CIPM e 77ª CIPM, ou seja, Brumado e Conquista, todo mundo junto, além da Rondesp aqui de Conquista, abordaram esse veículo aí, suspeito de ter encontrado 2 revólveres calibre 38, 6 munições, 3 estojos de flagrado e um carregador de pistola Taurus. Olha só, olha a atitude. Em seguida foi localizada uma Hilux vermelha, que teria sido roubada na cidade de Dom Basílio, todos envolvidos justamente com materiais relacionados foram apresentados ao DISEP. Ontem, todo mundo estava lá, e tinha lá maiores, tinha 3, menores tinha 2 moças que estavam acompanhando aí, material apreendido, Chevrolet S10, Toyota Hilux, aparelho bloqueador de sinal. Não, eu vou falar aqui a relação, Barbosa, de aparelhos apreendidos dentro desse carro, isso aí é interessante. Olha, você não sabe como é que acontece o crime, que você é um homem direito, você é uma senhora direita, Barbosa é um homem direito, Bárbara também, então vou dizer como é que funciona, como é que eles andam armados. Existe um aparelho bloqueador de sinal de GPS, revólver calibre 38, carregador, munições intactas, munições deflagradas que ele recolhe para não ter o resto de pólvora e vários aparelhos celulares. Tinha mais ou menos alguns centenas de milhares de dinheiro e foram presos ontem aqui em Conquista por causa desse reconhecimento. Agora, eu vou te dar uma notícia, Barbosa. Ontem você me deu uma notícia ao vivo do pessoal, infelizmente, daquele negócio em Manaus. Agora nós temos mais uma que aconteceu agora, acabou de acontecer. Vocês estão aí ao vivo, a gente está aqui recebendo. Hoje pela manhã foi mais eu não sei se vocês já falaram aí, mas mais um ataque de escola lá em Goiás. Em Goiás acabou de acontecer também mais um ataque a escolas. Essa palhaçada está acontecendo no Brasil todo. Aqui em Conquista, realmente, como você falou, enquanto a gente estava no programa ao vivo, a gente recebeu a informação do nosso delegado-chefe, o coordenador, doutor Fabiano Aurich. Inclusive, ontem, eu posso afirmar aqui, eu tenho a prova, posso mandar para vocês, que ele disse que ainda não conseguiu ter tempo de participar do nosso programa ao vivo e agradece a nossos convites, porque esses dias foram muito corridos para ele. E ele realmente está aqui, uma atividade insana aqui de combate ao crime e à violência. O nosso coordenador da Delegacia de Polícia, da Coordenadoria de Polícia Civil aqui de Vitória da Conquista, doutor Fabiano Aurich, ele acabou o programa, eu mandei para ele, que a gente estava participando, se ele queria declarar alguma coisa, ele disse que vai fazer questão de participar com a gente ao vivo aqui, e é isso. As informações daqui de Conquista são essas. Daqui a pouco a gente volta também aqui no Alerta Cidade, porque tem aqui a bronca, viu, Barbosa? Que tem uma bronca aqui, Denilton me pede uma bronca, tem uma bronca aqui que tem um negócio de um poste que caiu aí, que está até agora o pessoal sem luz aqui na cidade. Metade da cidade está sem luz. Aproveitar que você está aí direto de Conquista, você comentar comigo essa matéria aqui, ó. Tem uma matéria no blog do nosso querido Matheus, né, João Matheus, político do sul da Bahia, que diz o seguinte: Vitória da Conquista, PT pretende lançar Valdenor Pereira como candidato. O PT de Vitória da Conquista está se articulando para tentar voltar a governar a cidade. O partido que governou a cidade de 97 a 2016. O PT faz parte da federação composta pelo Partido Verde e Partido Comunista do Brasil. Segundo informações, o nome do deputado federal Valdenor Pereira, do PT, é o escolhido pelo partido como pré-candidato a prefeito. Parece que a federação na cidade está no mesmo caminho. Já a prefeita Sheila Lemos, né, do União Brasil, está com a grande rejeição, mas espera realizar um pacote de obras e reverter o quadro. Você acha que tem chance aí do Valdenor ganhar a eleição? Hoje a gente falou muito de eleição aqui em Ilhéus, Itabuna, então eu vou aproveitar a sua presença aí, que você vive em Vitória da Conquista, né? Conhece a cidade mais do que ninguém, e realmente é isso aí. O pessoal, a Sheila está com esse desgaste aí também? Vamos lá, vamos fazer uma análise um pouco mais
Eu não sou político, não sou comentarista político, mas a gente vai fazer uma análise do que a gente está vendo aqui. Eu estou vendo, agradecer ao nosso amigo também do blog aí, mas dizer que existem vários nomes, não é só isso. O Valdenor, ele já tem vários mandatos como deputado. E também aqui também tem o ex-prefeito Zé Raimundo, que é deputado também estadual, que tem uma votação expressiva e também é um nome forte do PT para a disputa com a Sheila, que a gente carinhosamente chama de Sheila Mello, e na verdade é Sheila Lemos. Sheila Mello é a dançarina do Tchan, mas porque a gente gosta muito dela, é uma figura, e ela aparece em vários vídeos dançando. Perdão. Falou certo. Eu falei certo. Agora, não, você falou certo. Você falou certo. Eu que estou falando já que é a Sheila Mello, mas na verdade é a Sheila Lemos, viu? Porque a gente gosta muito dela, gosta muito. Ela aparece muito em algum lugar de sambando também, que ela é muito festeira. Mas graças a Deus trabalha pra caramba. Mas enfim, a gente tem 3 nomes aqui para você citar aí, que você, inclusive um deles é o Rasta. O Rasta é um sucesso de mídia, um sucesso de tudo, e ele até alega, Rasta alega que tem o apoio do Caetano, que é o secretário de administração, se eu não me engano, do governo do Estado, ele tem um apoio de Lula, segundo ele tem um apoio de Jerônimo, Lula e Caetano. O Rasta é um sucesso de mídia, se você botar aí o Rasta, vai aparecer. Então, ele não é mais Xandó. Xandó é um advogado novo, um novo advogado, e ele na última eleição, ele acabou tendo uma votação expressiva, ele é representante do PT, um representante jovem, realmente forte. O Zé Raimundo já foi testado como prefeito, e foi um bom prefeito, excelente prefeito, porque nós temos aqui o ícone, o incontestável, o representante máximo da esquerda em conquista, e talvez da Bahia, e uma pessoa que, por ele mesmo, disse que não quer mais nada, absolutamente nada com política, que é o doutor Guilherme. O doutor Guilherme foi prefeito em Conquista alguns mandatos, ele é excelente, tanto que na época da eleição de Ézio, eu participei da eleição de Ézio, acompanhei Ézio em Gusmão, Ézio não conseguia falar mal de doutor Guilherme, doutor Guilherme ter sido um dos melhores prefeitos da cidade. A Sheila, ela entrou de cair de paraquedas. Na verdade, a mãe dela, a dona Irma, que é a política nata da família, e Sheila entrou por uma questão, ela foi absorvida por conta do falecimento do Wesley Gusmão. E Sheila, ela está levando a contento, ela não tem essa rejeição toda que esse cidadão, o colega nosso amigo que está falando aí, perdão, o nosso amigo aí do blog está falando, até a gente tem muitos amigos blogs também aqui, mandar um abraço para todos os blogs que acompanham a gente, que enchem a gente de notícia para a gente mandar para aí, e a Sheila não tem essa rejeição toda, mas ela vai ter uma luta árdua. O problema é todo que, até agora, o PT não diz qual será o nome. Então, nós temos 3 nomes pesados. Valdenor, sim, Valdenor Pereira, vários mandatos, só que Valdenor não está mais com base em Conquista. Então, ele não é mais conhecido aqui. O Zé Raimundo tem uma base em Conquista, ele é muito conhecido aqui, já foi prefeito aqui. Valdenor, ele é mais legislativo, Valdenor, o Zé Raimundo é executivo. E o Rasta, o Xandó Rasta é a sensação. Xandó, para você ter uma ideia, ele é um sucesso na internet, ele tira foto com todo mundo quer tirar foto, todo mundo quer fazer, e ele faz aqueles vídeos assim, tipo, a juventude adora o Xandó. E ele tem um trabalho com relação àquela base, a base do PT, a base dos movimentos sociais. Ele tem um trabalho tanto com o movimento sem terra, movimento sem casa, movimento de LGBTQI+, ele tem esse trabalho base, o Xandó é um advogado, é um menino bom, ele realmente é muito bom, e ele está despontando muito, só que todo mundo fala que ele é muito verde ainda, ele tem uma rejeição grande, apesar de ter uma aprovação grande no nicho dele, ele tem uma rejeição grande, tá vendo? Estou até virando comentarista político, Barbosa, é mole? Mas enfim, o Valdenor é o nome, mas o PT ainda não decidiu quem vai ser o candidato a concorrer com Sheila. E só tem esses 2. Existem outros nomes assim, por exemplo, Fabrício. O deputado Fabrício é do PC do B. O deputado Fabrício já tem vários mandatos também, e ele é muito querido na cidade, ele é uma pessoa muito querida, mas ele não se manifestou ainda com relação a ser candidato ou não, se ele vai continuar na Câmara de Deputados Estadual aqui, na Assembleia Legislativa Estadual em Salvador. Agora, o nome de Valdenor é muito forte, realmente é forte, porque ele que, no final das contas, ele que segurou a onda do PT aqui por tanto tempo, porque Zé Raimundo se elegeu também com o apoio dele. Mas, enfim, vai ser uma disputa acirrada, mas dizer que Sheila também tem uma rejeição, não é bem assim, não. Ela não tem essa rejeição toda, não. Ela realmente, ela cresceu, ela conseguiu demonstrar crescimento, ela
é uma moça, ela é empresária, ela deixou de ser empresária para ser política, ela começou a cair dentro mesmo, e está lá politicando mesmo, ela está aí fazendo ações sociais. Ontem, eles fizeram uma distribuição de cestas básicas, cestas emergenciais, muito grande aqui em Conquista. Então, a cidade é muito, muito, muito organizada com relação a buraco, a estrutura, ela é muito organizada, e a Sheila faz parte desse contexto. O grande problema de Sheila, a rejeição dela, primeiro, por incrível que pareça, é por ser mulher. Ela questiona muito isso, muita gente questiona. Existe toda a assessoria dela, toda ao redor dela, é homem, e acaba virando tem um pouco da questão machista. E depois, porque ela é novata na história, então ela está começando agora, só tem 2 anos, é por isso, é o único problema dela, mas ela realmente está assumindo a prefeitura com muito brilho. Viu, Barbosa? Já estou até comentando política. A gente vai assim, né? Vai levando e aprendendo dia a dia mesmo, que torna a gente... Eu também não sou comentarista político, não, mas gosto, e às vezes a gente se mete aqui a comentar alguma coisa. Ô, Gustavo, para a gente encerrar aí para cima, né? Vamos encerrar um pouco com alegria aqui hoje sua participação. Eu vou pedir para você escolher aí um corte de cabelo desse aí que a gente vai mostrar, né? Qual é o corte que você faria no seu cabelo, já que você alia aí o doutor, né, o advogado, ao artista, o DJ e também o homem de televisão, né? Então vamos mostrar aí. Rafa vai botar um vídeo aí que eu peguei da rede social aí, e você, dentro desses cortes aí, vai escolher um, tá certo? Certo, tô aqui. Qual combina mais com você, ó? Ó, tem um ninho de passarinho. Ó, esse aí, ó. Que isso? Meu Deus do céu. Olha, se eu sair com isso aqui, eu acho que o nego joga pedra. Olha para isso. Esse da mão é o melhor para Gustavo. É para escolher o melhor? Eu pensei que era o pior. É para você escolher o que você faria no seu cabelo. Ô, Barbosa, sinto muito, mas eu acho que se eu... Olha que é isso, creio em Deus, olha para isso. Meu Deus do céu. Mas esse povo que tem um olhinho assim puxadinho, tem umas coisinhas, né? Ele gosta de... Olha, eu gosto tanto do pessoal, eu prefiro eles ao natural, viu? Porque isso daí, agora, eu prefiro o meu undercut, eu não sei se você sabe, Barbosa, mas eu uso aqui um undercut, eu corto assim, já entrei aqui ao vivo o meu Barber, Home Barber, né? Que é aqui uma atividade que tem em Conquista, não sei se vocês estão observando aqui, eu tenho um Homer Barber. Aí, tá vendo? Isso aqui chama o old school, que é o cabelo com esse disfarce, chama old school, e aqui ele fez um disfarce na barba, bom, enfim, é isso aí. Não sei vocês aí, Tabuna, mas eu me preocupo agora, isso aí eu não ia fazer não, vai. Mentira que ele fez um prato no cabelo da moça. Mas realmente... Ô, Gustavo, eu vou aproveitar aí, Gustavo, vou te perguntar, vendo essas imagens aí, né? Você como advogado, hoje em dia, você pode entrar num tribunal, você pode exercer seu trabalho no fórum com um cabelo exótico assim, Gustavo, se você quiser, se o advogado quiser, porque hoje está tudo liberado, né? Na verdade, assim, tem uma determinação, um conceito na justiça, na lei, que fala que a gente tem que se trajar diante ao tribunal de forma adequada e adequada ao ambiente. A gente fala isso. Mas eu conheço muitos amigos aqui que são advogados, novos, recém-formados. Inclusive, acabei de falar, o Rasta é advogado. Ele é Rastafari. Rastafari é aquele cabelo, né? Eu estou cansado. E ele frequenta. Agora, o importante nesse caso, eu particularmente acho sempre sobre isso, o importante não é a forma. Eu estou vestido hoje por acaso. Eu estou vestido hoje, Barbosa, porque eu fui fazer uma perícia dentro de uma fazenda e estou de paletó e gravata. Imagine você, eu estava no lugar errado, então eu estava inadequadamente na perícia. E a gente, essa questão de você aparecer assim, agora, portanto que, como me diria a doutora Heloína Machado, na Justiça do Trabalho, aí em Itabuna, não venha com o negócio de mini saia pequenininha para entrar aqui na saia na Justiça do Trabalho, não, que a senhora não vai entrar, não. Ou então, sentado na sala com o doutor Paulinho, e ele sem gravata, ele dizia assim, doutor, o senhor o quê? Aí ele dizia, eu sou advogado. Ele, não. Advogado tem que usar gravata, sem advogado. Agora, Gustavo, tem uma advogada que é bastante famosa, que é a doutora Deolane Barbosa, e ela usa cropped.
ela é advogada e usa cropped. Então, os colegas advogados e todo mundo, né, estavam reivindicando porque não gostavam da vestimenta dela. E no tribunal que ela trabalha, aceitava, Gustavo, viu? Esse cropped, exato, esse decote, assim, toda uma roupa seminua. Não, mas aí, o Gustavo falou, vai de juízo para juiz, né? Doutora Heloína mesmo, que hoje ela é desembargadora. Ela é famosa, ela pode. Mas, por exemplo, eu tenho uma vivência de 32 anos de advocacia, tem várias histórias para relação a isso. Quem sabe a gente vai contar um pouco. Por exemplo, se você vai a Porto Seguro, se você chegar em Porto Seguro e entrar de bermuda, você consegue entrar no fórum de bermuda, porque você está lá a 37 graus. Então, aqui em Cabo, em Conquista, eu não vou entrar de bermuda no fórum, ninguém permite eu entrar de bermuda no fórum, porque aqui tem que ser trajado de acordo com o ambiente. O ambiente aqui exige um pouco de formalidade. E em Porto Seguro, por exemplo, você não vai botar um paletó e gravata e ir para um fórum fazer audiência. E agora, com essas audiências virtuais, Barbosa, inclusive, Bárbara e Barbosa, o CNJ está exigindo que a gente participe das audiências, mesmo que virtuais, de forma trajada adequada. Porque o que estava acontecendo? Estava entrando gente lá no churrasquinho, o churrasquinho lá comendo solto. Eu, particularmente, já entrei também de bermuda e botei só o blazer em cima e acabou. A audiência virtual, a gente só está aqui em cima, né? Eu botei o blazer e a bermuda estava embaixo e fiz a audiência tomando um cafezinho em casa. Agora não, o CNJ pediu também que a gente participe da audiência virtual trajado como advogado, porque senão estava virando realmente... Inclusive, tem até alguém do STJ, do STF, apareceu de... foi o Gilmar Mendes, apareceu no STF numa reunião de gola polo. É lógico que a gola polo dele custa R$ 1.700, mas tudo bem, né? Mas é isso. Mas nesse caso aí não é o preço que vale, é o modelo, né? Ele tinha que estar a caráter, né? Mas é isso. Muito obrigado mais uma vez, amigo, por você participar aqui com a gente, aí direto de Vitória da Conquista, essa terra abençoada, né? Forte abraço aí e volte amanhã aí. Volta amanhã aí pra gente bater um papo. Eu só não garanto voltar na sexta, porque sexta-feira eu vou estar indo para Guanambi, vai tocar em Guanambi no aniversário, então pronto. Então, sexta-feira eu toco aqui, quinta eu toco no restaurante, sexta-feira para Guanambi, e ainda vou fazer audiência, quer dizer, ou seja, advogado DJ, tudo junto no mesmo tempo. Bem. Grande jornalista, já está se revelando aí, viu? É verdade. Um abraço, Gustavo, obrigado. Estamos encerrando já, né, Barbosa? Estamos encerrando, tá chegando aí Denilton, né, com Alerta Cidade. Tem mais alguma notícia aí pra gente encerrar? Tem uma notícia, mas a gente estava tão alegre com os cabelos, os cortes de cabelo, né? Então vamos encerrar assim, né? Vamos encerrar assim, com essa alegria aí do Gustavo, né? Um abraço a todos e amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui às 10 horas. Com fé em Deus, tchau, Barbosa. Até amanhã a todos. Uma boa tarde a todos. Até lá. Tchau, tchau.